Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Fate Stay Night, Teoria do Caos, parte 11. Aquele filho da puta. Tosaka. Shirou disse, hesitação clara em seu tom por bem, razões bastante óbvias. Rin era pura ira, irradiando um ódio tão puro quanto qualquer outro que ele já tinha visto. E a Guerra do Santo Graal, embora tenha sido facilmente a experiência mais terrível pela qual ele passou desde o incêndio que o deixou órfão, certamente lhe deu muitas chances de observar o ódio fervilhante. Não me diga para me acalmar, Rin retrucou. Eu confiei nele. Deus sabe que nunca gostei dele, mas confiei nele. Eu o ignorei enquanto ele fazia o que queria. É minha culpa que ele estava em posição de fazer tudo isso, e ele se aproveitou disso tão completamente minha cabeça ainda está girando. Você o conhece desde que era criança. Você não poderia saber. É claro que ela poderia ter feito isso. Ele é obviamente um homem sinistro, disse Gilgame alegremente. Pare. Ajudando, Shirou sibilou. Não, veja, essa é a parte realmente irritante, Rin disse com uma risada amarga. O monstrinho está certo. É óbvio. Ele nem finge ser uma boa pessoa. E eu tenho tratado ele como um parente chato quando na verdade ele é um maldito combatente inimigo. Eu sabia que ele era uma cobra, e eu fiquei ali sentado ignorando-o até que ele me mordeu. Bastante denso, disse Gilgame. Pare com isso, disse Ilha batendo na cabeça dele. Ela já se sente mal o suficiente. Ai, ei, eu estava apenas sendo honesto. E os mortais não deveriam colocar as mãos no Rei dos Reis, disse o Rei dos Reis com um beicinho. Rin arqueou uma sobrancelha confusa. Não me olhe assim, murmurou Ilha. Eu não gosto de você, mas sei como é quando você descobre que errou em confiar em alguém. Mesmo você não merece isso. Obrigado, Ilha, disse Shirou, acariciando sua cabeça e provocando um sorriso corado. As coisas estão bastante sombrias agora, Gilgame. Adicionar mais dor nunca ajuda. Não é como se eu estivesse tentando atormentá-la. Como rei, sou uma fonte de sabedoria que vê o mundo como ele realmente é e deve enfrentar isso, seja doloroso ou prazeroso. É claro que fala a verdade nua e crua em todas as vezes. Só, por favor, um pouco de tato? Shirou implorou. O tato é para os camponeses. Oh, apenas ignore, o Rin disse com um suspiro. Não quero parecer triste, mas acabou. Nossas forças de servos estão basicamente destruídas. Saiber se tornou rebelde e Archer se foi. Ryder ainda está aqui, mas podemos realmente confiar nela se o inimigo for Sakura? Sakura, que devo acrescentar, aparentemente assumiu o controle daquele monstro das sombras, além de ter assassino e Caster sob seu controle. Caster está morto, disse Ilha espontaneamente. Ela não está dentro de mim com Berserker, mas eu definitivamente sinto que ela se foi. E, assassino também está morto, mas ele ainda está aqui de alguma forma? É estranho. Bem, pelo menos algo deu certo aqui, Rin disse com uma risada amarga. Mas o fato permanece. Estamos enfrentando a corrupção do Santo Graal, um servo de habilidade desconhecida, e o superintendente da guerra os está apoiando diretamente. E do nosso lado não temos nada. Que triste, disse Gilgame alegremente. Eu vou te ajudar. Pronto, se sente melhor? Você certamente vai vencer com minha ajuda. Na verdade, provavelmente poderíamos derrotar todos os seus inimigos esta mesma noite, haha. O que? Ele riu. Eu te disse. Kotomini traiu meu eu adulto. Eles não eram exatamente amigos e, na verdade, ele preferia que isso acontecesse, mas eu ainda deveria me vingar por isso. Vou ajudá-lo nessa missão e sou bastante poderoso. Ele tombou, caindo para o lado com um leve baque. Shirou obedientemente o endireitou. Bem então, todos os nossos problemas estão resolvidos, Rin disse secamente. Quando eu adquirir uma nova fonte de mana, é claro. Suponho que algum de vocês não queira fazer um contrato? Vá em frente, Rin, disse Ilha. Eka não. Você leva ele. De jeito nenhum. Meu único servo era Berserker. Você é quem gosta de colecioná-los. Se ajudar, acho que vocês são igualmente insensíveis e vingativas, então realmente não me importo, disse Gilgame. Mas se eu quiser ajudá-lo a derrotar aquele Saiber e assassino, será necessário poder. E obviamente, um de vocês terá que capacitar este escravo prestativo também. O que você quer dizer com isso? Rin perguntou, deixando Shirou um pouco triste por ninguém ter contestado sua posição como escravo. Ele tem os mesmos poderes daquele Archer falsificador, é claro. Durante o confronto com meu eu mais velho, ele até conseguiu copiar grande parte da habilidade e do arsenal do servo, disse Gilgame. Vou achar isso desagradável dentro de alguns anos, mas por enquanto não é tão ruim. Aposto que você poderia encontrar uma utilidade para ele se tentar. O Rin disse, olhando para Shirou sob uma nova luz. Emiya elaborou? Eu realmente não sei, admitiu Shirou. Sempre tive algum talento com magia de projeção, mas foi só quando comecei a lutar nesta guerra, com Archer por perto, que ela começou a se expandir, eu acho. Ele, especialmente esta noite. Coisas que eu nunca soube fazer antes vieram para mim tão facilmente que era como se eu as estivesse fazendo há anos. Como se elas tivessem sido queimadas em meus músculos a ponto de se tornarem instinto, nenhum pensamento consciente necessário. Ele não conseguia acompanhar um verdadeiro servo, mas tem potencial, disse Gilgame. Suas reservas de mana são lamentáveis e seu corpo é fraco, mas se você puder resolver esses problemas, ele deverá ser um combatente eficiente. No entanto, será difícil agora que ele não tem mais um deslocamento de tempo para ser sugado. Rin piscou. O que você quer dizer com exibição de tempo? Eu posso consertar isso. Ilha disse rapidamente. A coisa da mana. Posso consertar isso. Ó infernos não. Rin gritou, todo seu rosto ficando tão vermelho quanto seu suéter. Este não é o momento nem o lugar para falar assim, sua garotinha demônio. Espere o quê? Shirou perguntou. Nada. Absolutamente nada. Não pense em nada e pelo amor de Deus, fique de calça.
Rin retrucou. As mulheres são divertidas em qualquer época, disse Gilgame sabiamente. Bem, agora que isso está resolvido, Ilha disse. Não é. Eu tenho que juntar alguns itens. Shirou, me encontre no meu quarto em meia hora? Não. Rin guinchou. Tudo bem, disse Shirou. Quão estúpido você é, cara. Ele encolheu os ombros. Eu sei que você não gosta de Ilha, mas ela realmente só mente quando está tentando ser chata. Esta é uma situação séria, então eu sei que ela não faria nada assim agora. Errado. Estamos sem tempo. Se vamos atacar, deve ser hoje à noite, então precisaremos de todas as armas que pudermos reunir no menor tempo possível. Você faz parecer que se não fosse sério eu estaria atormentando vocês dois por diversão, disse Ilha com um beicinho. Shirou não disse uma palavra. Ele apenas olhou para ela, sobrancelha arqueada de uma forma que lembrou Rin desconfortavelmente do jeito que Archer olhava para ela quando ele estava claramente pensando em algo que ele sabia que iria enfurecê-la, mas ele não iria simplesmente admitir isso. Ele queria forçá-la a admitir isso para si mesma. Isso fez seu sangue gelar um pouco, e parecia que Ilha sentia o mesmo, porque ela tossiu levemente e desviou o olhar rapidamente. Bem, sim. Meia hora, por favor. Rin observou o pequeno idiota se afastar, piscando em confusão. Emiya, você foi simplesmente legal? Ele aprendeu comigo, disse Gilgame. Talvez pela bilionésima vez nos últimos dias, Ilha se sentiu culpado. Ela não achou justo desta vez. Ela havia tentado o seu melhor com Sakura, mesmo que ela realmente não gostasse da garota, e isso acabou dando terrivelmente errado. Ela não tinha boas intenções há muito tempo, então foi uma surpresa para ela o quão pouco elas realmente ajudavam às vezes. Agora, porém, ela não tinha tanta certeza de que suas intenções eram inteiramente boas. Ela pensava assim e tinha quase certeza de que eles ajudariam, mas havia uma sensação persistente de que ela estava fazendo algo errado de alguma forma. Algo que o vovô aprovaria a praticidade gelada de um Ainsber. Ela queria ajudar, mas ela também queria bem, ter o que queria. Foi um pouco difícil ignorar o plano que surgiu na mente, seria ambos. Mas primeiro ela precisava de algumas ferramentas, porque ela tinha mais de um plano em mente, na esperança de que pelo menos um deles fosse a coisa certa. E Shirou, abençoada seja sua alma boba, não poderia saber disso ou tentaria impedi-la, ou pior, ajudar. Ela saiu da mansão, ignorando o formigamento do campo delimitado extremamente bárbaro que os ancestrais de Rin provavelmente haviam remendado com arame de pesca e latas enferrujadas, e encontrou uma árvore. Ela pressionou a palma da mão contra ela, desejando que um pedaço de sua alma entrasse na madeira viva, e soltou um suspiro profundo enquanto descia, através do sistema radicular, através da teia interconectada da vida até o lar. Senhora, Sela, que bom. Onde você esteve? Ilha caiu para trás com um guincho, fora de sua canalização pela força da raiva do homúnculo. Isso era novo. Sela não deveria se importar com as coisas. Rapidamente, antes que a ligação desaparecesse, ela pressionou a palma da mão na madeira novamente e pensou. O que foi isso? Isso foi raiva indecorosa, senhora, respondeu Sela. E se você quiser me matar como punição, eu aceito meu destino. Mas você desapareceu, durante dias sem palavra. E é claro que você é superior a Lei Street e a mim em todos os aspectos, e seu julgamento sobre o progresso da guerra deve ser confiável, mas você é a última esperança da família. Mas você é nossa amante. Não tendo conhecimento de onde você está, se você estivesse vivo. Ilha estremeceu. Desculpe. Você acabou de se desculpar? Sela perguntou. Você diz isso como se eu nunca tivesse me desculpado com você. Você? Bem, senhora, não estou dizendo que você nunca se desculpou, mas não consigo me lembrar exatamente de isso ter acontecido. Você é espirituoso, para dizer o mínimo. Ela parou por alguns segundos. Peço desculpas por criticá-la, senhora. Você pode me matar por minha insolência se desejar. Não, está tudo bem. Ilha suspirou. Eu ter sido meio pirralho. Minha senhora, por favor, não se critique. Você é a senhora brilhante do clã Ainsber e está acima de qualquer censura. Eu gostaria que isso fosse verdade, mas estraguei quase tudo o que fiz ultimamente. Você tem o direito de estar com raiva de mim. Não fique com raiva, senhora. Não estou bravo. Apenas decepcionado. Com minha própria incapacidade de cuidar de você. Não com você, é claro. Você é. Sela, venha para a propriedade da família Tosaka e traga o vestido do céu. Eu preciso disso. A propriedade Tosaka, senhora? Você fez um aliado com outra das 3 famílias? Isso é certamente auspicioso, mas nesta conjuntura tardia pode ser difícil. A herdeira Matou foi corrompida pelo demônio que criamos para a guerra anterior e ela tomou o grande graal para si. Ela está no controle total do ritual, e o superintendente da guerra se juntou a ela. Acreditamos que ela esteja planejando abrir o container principal e criar uma forma física para o Deus das Trevas. Vou precisar do vestido porque nosso poder de combate está criticamente baixo e tenho uma ideia que pode não funcionar. É minha única opção, no entanto. Milady, o que você tem feito? Uma longa história, se é que alguma vez ouviu uma, Sela, pensou Ilha com um suspiro. Longo, triste e com um final infeliz chegando rapidamente se não administrarmos isso da maneira certa. Então, como se sente? Sakura perguntou, seu tom de enfermeira verificando seu paciente favorito. Assassino sorriu, a expressão alongando a pele fina como papel esticada sobre seu crânio, alfinetadas de luz dourada agora brilhando nas órbitas dos olhos, que de outra forma seriam vazias. Melhor, mais forte. Consumir um servo nos estabilizou. Nós? Somos 2 cadáveres costurados e animados por poções de bruxa e pedaços sangrentos de alma. Nós, parecia a palavra. Se você preferir um singular, eu escolheria isso. Bem, o principal é que você pode falar corretamente agora, Sakura disse afetadamente.
Eu amo todos os meus filhos, mas foi muito difícil me comunicar com você. Agora que você está se sentindo melhor, podemos passar para o próximo projeto? O nascimento de Angra Mainyu? Ah não vai nascer no sentido que você provavelmente está pensando. Isso é muito mais complicado e precisarei de ajuda muito específica para conseguir isso com sucesso, disse Sakura calorosamente. Então eu preciso que você e o querido Kirei me ajudem a conseguir isso, enquanto eu trabalho para reforçar ainda mais nossas defesas, ok? Porque espero que seremos atacados em breve por algo bastante desagradável. Nei-san tem um temperamento tão forte, e Ryder, a coitada, provavelmente pensa que precisa me salvar. Tudo bem, tomar o poder dela será mais um passo na direção certa. Ela suspirou. Eu gostaria de ter tirado o que restou daquele outro archer. O poder que tirei dele foi maior do que qualquer outro servo que já vi, mas havia muito mais. Ele é conhecido por causar problemas, Kirei ofereceu suavemente, de sua posição meditando perto das paredes laterais da câmara. Mesmo sabendo como lidar com ele pode ser difícil prever. Tê-lo contra nós, mesmo que ele não esteja com todo o seu poder, será perigoso. Ah sim, entre ele e qualquer loucura que Cyber tenha planejado, não tenho certeza do que pode acontecer a seguir. Mas tenho fé que triunfaremos, porque Deus está do nosso lado, ó Padre, Sakura disse com um sorriso. Ou ele será, uma vez que ele exista. Mas por enquanto, vou precisar que você, por favor, encontre uma faca antes de você e assassino saírem. Kirei encolheu os ombros e tirou uma chave negra do forro de seu casaco, segurando a arma de um carrasco da igreja com graça praticada. Claro, atrevo-me a perguntar por quê. A sombra de Sakura surgiu ao lado dela, e das profundezas algo mole e esfarrapado caiu no chão, envolto em um pano preto. Kirei ouviu um osso quebrar mesmo com um impacto bastante leve, e ele piscou. Esse é o cadáver de Caster? Outra refeição? Assassino perguntou. No entanto, não vemos muito valor físico neste. Não acredito que adicioná-lo à nossa forma coletiva produziria muitas melhorias. Sim para Kirei, não para Assassino. Esses materiais não são para você, mas para mim. Eu arrastei o poder e as memórias deles, mas isso não significa que a carne e os ossos não possam ser úteis em apuros. Sakura disse, afastando as vestes para revelar um corpo que estava completamente ressecado, a tal ponto que o tecido exposto parecia mais couro seco do que pele. Fique quieto, por favor. Preciso arrancar seu coração e então você pode ir embora. Kirei encolheu os ombros e sorriu, virando a chave negra para entregá-la primeiro. Bem, direi que você raramente me deixa entediado. Mas você ainda não nos disse o que precisa que façamos. Sakura sorriu alegremente enquanto pegava a arma e disse, é maravilhoso, de verdade. Pretendo fazer uma amiga muito querida. Kirei arqueou uma sobrancelha. Não me olhe assim, bobo. Isso é importante para nossos planos, é claro, mas também não posso negar que é para meu próprio bem. Veja, há apenas uma outra garota como eu no mundo inteiro, e eu realmente quero falar com ela novamente. Já compartilhamos a discussão mais fascinante uma vez. E agora que sei muito mais do que antes, acho que podemos nos tornar ainda mais próximos, disse Sakura, começando a cortar no cadáver com mais entusiasmo do que habilidade. Como cirurgiã, Kirei ficou um pouco irritada com o quão rude ela estava sendo, mas a pele se partiu como papel e os ossos quebraram como galhos secos. Então não era como se ela precisasse da habilidade de um profissional. Mas falando mais pragmaticamente, o avô estava certo sobre querer controlá-la. Ela é muito poderosa, de uma forma única. Podemos fazer grandes coisas juntos, uma vez que ela esteja aqui para ajudar. Então, por favor, pegue-a para mim? E tente não fazer isso. Machucar qualquer outra pessoa, a menos que você veja uma chance de matar Ryder e preservar seus restos mortais para mim. Torná-la parte de mim seria maravilhoso. Ela mergulhou a mão na cavidade torácica aberta, fazendo uma cara levemente enojada com a sensação viscosa dentro dela, antes de retirar uma coisa preta e enrugada com metade do tamanho que um coração humano deveria ter. Ela suspirou. Minha palavra, fazer uma varinha é um negócio desagradável, não é? Bem, o que vocês dois estão esperando então? Vá. Preciso de um pouco de privacidade para trabalhar na construção, então vá embora. Por favor, pegue sabão enquanto você estiver fora. Shirou não estava nervoso, o que até ele percebeu ser estranho. Ele chegou à conclusão há algum tempo que seu relacionamento com Ilha era estranho. Isso porque, bem, ele era estranho, e ela também. Qualquer que fosse a conexão deles, claramente não seria normal. A normalidade era para pessoas normais, e tanto Shirou quanto Ilha estavam quebrados. Parecia que eles poderiam estar quebrados de tal maneira que se encaixassem, e ele não pôde deixar de se sentir atraído por isso. Quando ela estava na sala, as coisas nunca pareciam tão ruins quanto eram, seja porque ela o animou ou apenas o distraiu sendo um pouco aterrorizante. Ele poderia estar com raiva de Ilha, ele poderia estar irritado, ele poderia querer rastejar sob uma pedra e morrer de vergonha, mas ele nunca se sentiu triste enquanto ela estava perto dele. O desespero esmagador da guerra do Santo Graal recuou dela como sombras do luar. Como se ela fosse uma força emocional da natureza, ela não permitiria que certos sentimentos existissem no mesmo lugar que ela habitava. Mas com relacionamento estranho ou não, ele sabia que deveria estar nervoso agora. Ilha o convidou para um encontro sozinho, no quarto dela depois de escurecer. E ele estava caminhando para lá. E isso não parecia o tipo de coisa que deveria inspirar nele uma espécie de calma gentil. Realmente não era. Shirou se conhecia muito bem para isso. Mas por alguma razão, ele não conseguia sentir mais nada. Isso não era errado, nem intimidante, nem nada que deveria ser. Foi apenas o que aconteceu a seguir. Talvez Archer tenha sido uma boa influência para ele. Ou um ruim. Ele não teria certeza até descobrir o que Ilha realmente queria, porque sabia que não seria nada normal. E isso era normal para ela. Ele bateu na porta e tentou não sorrir quando Ilha abriu, parecendo petulante e envergonhado ao dizer: "Você está atrasado. Isso é rude."
Não estou atrasado. Você só está dizendo que estou porque quer estar no controle da situação, e me envergonhar ajudaria com isso, disse ele, incapaz de esconder um sorriso caloroso neste momento. Fingir ser estoico não durou muito. Você se tornou um idiota de repente, Ilha murmurou com os braços cruzados. Eu gostei mais quando você reagiu de forma exagerada a tudo. Agora você é todo, legal e tal. É irritante. Pare com isso e fique envergonhado para que eu não precise ficar. Ele se ajoelhou para olhá-la nos olhos e colocou a mão em seu ombro, antes de dizer, com muita calma, eu também te amo, Ilha. A garota ficou tão vermelha que ele teve que lutar para não rir. Seu rosto tinha praticamente o mesmo tom de seus olhos, e o contraste com seu cabelo branco fazia tudo parecer totalmente absurdo. Como se alguém tivesse feito um humano com bolo de veludo vermelho completo com glacê. Isso, você, pare com isso. Eu posso dizer coisas assim, mas você precisa. Isso é, balbuciou. Você deveria. Seja, Ilha disse. Na verdade, isso não era uma frase, mas Shiro decidiu deixá-la aproveitar o momento. Ela tossiu algumas vezes antes de fechar os olhos e assentir com o que provavelmente esperava ser presunção. Bem, quero dizer, sim, claro que sim. Eu sabia que era apenas uma questão de tempo, depois que eu revelasse meu coração para você como uma donzela, que você admitiria que o sentimento era mútuo. Eu sou encantador. Você é. Provavelmente não pelas razões que você pensa que é, mas... E agora que estamos casados? Não funciona assim. Podemos seguir em frente com o que eu realmente queria falar com você, disse Ilha, sorrindo em triunfo. Ela ainda estava corando furiosamente e pela expressão em seus olhos, Shiro suspeitou que ela não estava mais ouvindo. O que quer dizer, meu incrível plano de batalha? Para nós. Para vencer. E também ficarmos juntos para sempre. Ele riu um pouco com isso. Tudo bem. Você parece feliz com essa ideia, então vou ouvi-la. Por favor, me diga o que acontece a seguir. Não é engraçado. Fique mais envergonhado. Você não deveria ser legal. Isso é estranho, murmurou Ilha. Também sexy. O que só torna tudo pior. O que? Nada. Não estou nervoso. Faça um contrato comigo. Ilha gritou. Shiro realmente estremeceu um pouco. Sua voz atingiu um tom muito alto. Ilha, tente se acalmar. Estou calma. Quem não está calmo é você. Ela continuou a gritar. Shiro silenciosamente esperava que nenhuma das janelas quebrasse. Isso realmente deixaria Tosaka irritado. De novo. Ilha, por que você não me explica o que você quer dizer? Shiro disse gentilmente. Estou um pouco confuso. Ela tossiu levemente, reunindo sua dignidade feminina como costumava fazer e disse, com muito menos gritos, bem, você pode ter me tirado um pouco do jogo. Eu não percebi nada, disse Shiro com muita sinceridade, porque sabia que não concordar terminaria mal. Claro que não, eu sou uma senhora. E eu te amo. Além disso, eu sei. Calha a boca. A questão é que eu não. Bem, foi gentil da sua parte dizer, ela disse com um beicinho, seus olhos brilhando de raiva. Isso me deixou muito feliz. Seu idiota. Eu poderia dizer, disse Shiro agradavelmente. Eu sim. De qualquer forma, eu queria dizer que você é um mago terrível, disse Ilha, balançando a cabeça com orgulho. Shiro não tinha certeza do que ela estava orgulhosa, mas suspeitava que não deveria. Você estava trapaceando, admita. Absorvendo informações e táticas de Archer, porque ele era você. Ou, gentil de sua parte. Não sei como isso funciona com certeza. Não tenho certeza do que ele era, honestamente, admitiu Shiro. Mas eu definitivamente não estava lutando sozinho. Só de estar perto dele tornou toda a luta mais fácil. Tornou as coisas mais claras, tornou a luta mais natural, me fez mover mais rápido. E agora você não tem mais, então as coisas vão ficar mais difíceis para você. Não tenho certeza, já que tudo isso é um pouco novo para todo mundo, mas entre outras coisas seus circuitos mágicos são novos. Sem treinamento. Você não é bom nisso. Archer lhe deu uma eficiência que não acho que você conseguiria sozinho, disse Ilha. Precisamos consertar isso. Shiro piscou. Ah, você tem razão. Claro que eu, não. Não. Uma senhora não se envolve nessas coisas, disse Ilha. O que quero dizer é que você provavelmente terá uma queda acentuada na eficiência de sua magia, porque você é um amador. O mais amador. Basicamente correndo por instinto, e agora seus instintos serão todos monótonos e sem Archer. Obrigado. Por dizer. Tudo isso. De nada. Mas meu pensamento sobre o assunto é bem simples. Não se preocupe, gritou Ilha. Não temos exatamente muito tempo para ensiná-lo a controlar adequadamente seus poderes. Então, em vez de forçá-lo a uma batalha sem sua melhor arma, por que não lhe damos mana suficiente para usá-los? Plano. Na verdade admitiu Shiro. Confesso, não tinha certeza sobre o que você queria falar depois que Tosaka fez birra sobre isso. Estou feliz em ver que realmente foi importante. Ótimo. Tire as calças. E de repente aquela atitude sombria e controlada que o preenchia desde a queda de Archer desapareceu. Desapareceu com muita força. O que? Achei que você concordasse com isso, Shiro. É o nosso plano. Ilha disse, seu sorriso parecendo um pouco maníaco neste momento. Ela ainda estava corada. Ela estava muito, muito corada. Ela não pareceu notar. Precisamos firmar um contrato, certo? Então vamos, você sabe. Forjá-lo. A maneira mais fácil é, entrar em contato. Se você entender o significado. Então, temos tempo e temos uma cama, e quero dizer, você é tão. Ela suspirou alegremente. Eu te amo. Eu amo. E agora vamos ficar juntos. Eu sei que não deveria estar feliz, mas o momento de tudo isso é tão perfeito. Elabore, por favor. Como eu disse, um contrato. Vou torná-lo meu familiar para que você possa compartilhar minha reserva de mana, disse Ilha alegremente.
Você vê? Eu tenho poder suficiente para comandar todos os servos na guerra, se eu quiser. Posso lhe dar um suprimento para aproveitar que é mais do que você poderia usar. E será uma conexão permanente, você vê. Então nunca teremos que nos separar. E isso é ótimo. Shirou piscou. Ilha? Simon? Você intencionalmente não me contou toda a profundidade do que estava perguntando até que eu concordasse? Não. Shirou estreitou os olhos. Ok, sim. Mas eu não achei que você concordaria se eu simplesmente dissesse isso. Eu ia, trabalhar nisso lentamente. Com dignidade e tudo. Mas então vocês estavam todos, você. E eu fiquei confuso. Ilha, disse ele, colocando a mão no ombro dela. Quero que você seja honesto comigo, por favor. Sempre. Sei que você tem boas intenções, mas nem sempre me contou tudo o que precisa ser dito. Então, vou fazer algumas perguntas e você vou dizer toda a verdade, tudo bem? Ok. Isso significa que você vai. Ilha, estou perguntando. Mutar. Esta é legitimamente a melhor ideia que você pode imaginar? Você não pode me ajudar de outra forma? Shirou perguntou. Ela tossiu. Bem, existem outras maneiras. Contratos temporários podem ser feitos. Não preciso torná-lo meu familiar. Posso apenas emprestar-lhe um pouco do meu poder. Já fiz isso antes, quando você estava exausto. Não é tão útil. Uma carga única que lhe dá uma reserva de mana maior do que você poderia administrar sozinho, mas pode acabar. E um contrato permanente permitirá que você use meu poder tanto quanto quiser. Seu corpo aguenta. Mas você parece bem resistente então. Entendo, disse Shirou. Tudo bem. Isso faz sentido. Agora, minha próxima pergunta. O que você sugeriu? Realmente a única maneira de fazer isso? Ou apenas a que você mais deseja agora? Ilha piscou. Então ela piscou novamente. Ela piscou mais algumas vezes. Shirou quase considerou contar quantas vezes ela fez isso, só para medir o quanto ela estava pensando em sua resposta, porque era claramente muito. Ele esperava não estar quebrando a cabeça dela. Ela finalmente disse, não é como se eu não quisesse. E não há nada de errado com isso. Quero dizer, somos um casal agora, certo? Nós somos. Você disse então. Eu não fiz isso, na verdade. Perto. Chega. Idiota. Ele riu. Sim, ok. Não estamos exatamente fazendo as coisas normalmente, mas não posso discutir muito com essa afirmação. Mas você disse que me responderia honestamente e não fez. Não a resposta completa. Ela tossiu novamente. Shirou teve a nítida impressão de que ela estava fazendo isso de propósito para atrasar sua resposta. Bem, tudo bem, não é necessário. Mas, bem, eu quero, eu vejo. Diga algo mais do que isso, disse Ilha, com uma pitada de súplica em seu tom. Eu sei que deveria ter. Quero dizer, eu deveria sempre te contar toda a verdade. Eu sei que você prefere isso. Mas eu também sei como eu sou. E quero dizer, olhando para Rin, ou mesmo para Cyber, eu não sou assim. Você acha que não é bonita? Acho que não sou adulto, disse Ilha com um suspiro desanimado. E isso realmente não importa para mim, honestamente. Eu sei o que sou por dentro e sei o que quero. Mas isso importa para outras pessoas. Você ficou todo estranho antes sobre nós namorarmos e tudo mais. Não estávamos namorando. Estávamos mesmo. Demos as mãos e andamos por toda a cidade. E até nos beijamos uma vez quando você estava inconsciente. Ilha retrucou. O que quero dizer é que sei que sou bonita. A mais bonita mesmo. Ela disse, uma combinação de raiva e medo em seu tom. Mas você é. Eu sei que não. Eu sei que não pareço bem para uma garota que você deveria amar, ok? Então eu queria cutucar um pouco as coisas. E não só para mim. Idiota para você também, porque você vai ser um grande herói idiota e pode morrer, Shirou. E então nós nunca teremos feito nada porque você era muito nobre e estranho. E você foi morto antes que pudesse ser corajoso comigo. E eu não quero isso. Então tentei forçar um pouco. Isso é um crime? Tecnicamente, algumas das coisas que você fez comigo no passado podem ser crimes se nós. Pergunta retórica, Shirou. Você é insuportável. Você é o pior. Você é um monstro, atacando o coração de uma bela donzela. Você é. Eu te amo muito, mas eu te odeio. Ela disse com toda a dignidade de um gatinho zangado. Ele se inclinou para frente e pela primeira vez beijou-a. Ela soltou um gritinho confuso e por um segundo, ele pensou que ela fosse dar um tapa nele, mas em vez disso soltou um gemido de frustração misturado com algo mais primitivo quando ela jogou os braços em volta do pescoço dele e se derreteu no abraço. Ele acariciou seu cabelo suavemente enquanto ela se pressionava contra ele, uma fome em suas ações que ele encontrou com firmeza, gentileza, aceitação. Sentindo sua boca se mover contra ele, o calor dela, respirando profundamente o perfume de flores em seu cabelo. Algo quente cresceu dentro dele, uma fome de combinar com a dela, e ele não hesitou tanto em admitir isso quanto pensou que ficaria. Antes de empurrá-la suavemente para quebrar o beijo de qualquer maneira, e puxá-la para um abraço. Idiota, ela murmurou, seu hálito quente contra o pescoço dele. Você não deveria me surpreender assim. Só está tudo bem quando eu faço isso. Ele beijou levemente a orelha dela e disse, Ilha, não vou me precipitar em nada. Não vou fazer nada do qual possamos nos arrepender mais tarde. E não vou pressionar por nada só porque é o pragmático coisa para fazer. Então, você não quer. Sim, ele admitiu, e estremeceu um pouco com as palavras, porque elas eram um pouco assustadoras de se considerar, mas não por causa de um ritual, e não porque estamos correndo para fazer algo por medo. Porque vamos vencer, Ilha. Eu acredito nisso. Vou salvar Sakura, e vou protegê-lo de qualquer coisa que tente te machucar, certo? Ele a sentiu ficar um pouco mais quente contra seu pescoço quando ela se aconchegou mais perto, e se perguntou exatamente o quanto uma garota poderia corar. Você é um idiota.
mas eu acredito em você de qualquer maneira, então acho que devo ser um grande idiota também. Então somos perfeitos um para o outro, disse ele com um pequeno sorriso. E isso é bom, porque eu não vou embora. Então, sim, Ilha, farei um contrato com você, disse ele gentilmente, acariciando o cabelo dela. Porque aconteça o que acontecer a seguir, estarei ao seu lado. Juro. Ele sentiu algo quente e úmido contra sua pele onde o rosto dela estava pressionado, e fechou os olhos para não envergonhá-la ao vê-la chorar acidentalmente. Amy, idiota. Você é tão. Você sempre diz a coisa errada. Você é o pior. O P pior. Ela disse, e ele podia ouvir traços de uma risada e um soluço sob sua voz, como se ela não conseguisse mais decidir se estava feliz ou triste. Tudo bem. Faremos isso. Do jeito chato, até. Mas, já que você acabou de estragar tudo para mim aqui, você tem que me abraçar. Por mais um pouco. Ele sorriu e não disse uma palavra. Ele realmente não precisava. Gilgami olhou para um pequeno recipiente de vidro cheio do sangue de Rin e piscou. Você espera que eu beba isso? Sim. Faça um contrato. Podemos simplesmente fazer um juramento sobre seus selos de comando restantes, você percebe? Poderíamos. Mas Kirei é o administrador da guerra, e ele é seu mestre, também, certo? Eu não confio apenas nos selos de comando para ligá-lo a mim sobre ele. Beba o sangue e torne-se meu servo estúpido já. Juraremos sobre o selo de comando depois, como padrão, quero este pacto o mais profundo possível, caso aquela cobra tente virar você contra mim de alguma forma. HMPH. Eu nunca me rebaixaria para servir outra pessoa em qualquer caso, se não estivesse em apuros, disse Gilgami. Permitir que você fale comigo como um peão comum é bastante humilhante. O simples pensamento de obedecer a alguém que realmente tentou me assassinar está além dos limites. Eu nunca obedeceria a seus caprichos distorcidos, mesmo que ele me obrigasse a 1000 daqueles selos. Você diz isso, mas eu aprendi a não confiar nas pessoas. Então pare de choramingar e beba o sangue já. Eu sou o rei dos reis, o senhor de Uruk e do mundo além, e você é pouco mais que um inseto em meu jardim. Então, não estou bebendo seu sangue. Se você insiste em uma conexão mais profunda do que os selos de comando, não podemos simplesmente entrar no cio, isso também funciona. Como o inferno. Eu prometo que não iria gostar. Você realmente não me atrai nem um pouco, com seu cabelo escuro como carne queimada e nenhuma dignidade ou elegância digna de nota em seu comportamento bárbaro. Rin apertou e soltou a mão do punho de sua adaga. Eu tenho uma ideia. Que tal eu arrancar sua cabeça e simplesmente despejá-la? Isso seria mais fácil para você, sua majestade? Porque certamente seria mais divertido para mim. Ele suspirou. Você é incrivelmente insolente. Se eu fosse mais velho, já teria matado você por se opor aos meus decretos reais. E se eu fosse mais inteligente, nunca teria entrado na Guerra do Santo Graal. Então, nós dois nos arrependemos, Rin retrucou. Agora eu sou seu mestre, então faça o que eu digo e beba o sangue estúpido. Eu não estou aqui para seguir suas ordens, prostituta. O que você acha que é um servo? Alguém que serve. O que? Nem todo contrato forjado poderia ser um caso emocional de beijos e abraços. Shiro achou que isso provavelmente era algo estranho de se achar desanimador, mas ele não esperava que a mansão Tosaka tivesse uma campainha. Parecia estranhamente normal para esta casa de magia. E ainda assim, a campainha tocou na casa e Ilha suspirou. Acredito que isso seja para mim. Acho que isso significa que tenho que me mudar. Shiro sorriu e bagunçou seu cabelo afetuosamente, provocando um pequeno ronronar meio irritado e meio satisfeito. De qualquer forma, já é quase hora do jantar. Não quero comer. Quero me aconchegar. Você está aquecido e eu não estou com vontade de ser sensato. A campainha tocou novamente. E realmente não quero lidar com negócios, mas Sela não tem interruptor quando se trata dessas coisas. Sela? Convidei minha empregada para vir. Eu precisava de algo de casa, disse Ilha. Não se preocupe, não é para te transformar em uma boneca. Eu o quê? Aprendi a ser emocionalmente saudável. Ilha disse alegremente. Vamos dizer oi para Sela, ela deveria te conhecer para quando você for morar conosco. O que? Você diz, o que muito, disse Ilha. Vamos. Shiro suspirou enquanto o minúsculo míssil branco de afeto o arrastava atrás dela, porque a essa altura ele realmente supunha que deveria estar acostumado com esse tipo de coisa. Por que estamos atendendo a porta? Esta é a casa de Tosaka. Sim, mas quem não preferiria abrir uma porta e me ver lá em vez dela? Ilha perguntou. Sou muito melhor que ela. Em geral. Bem, suponho que ela esteja ocupada, já que ela não parece estar correndo para a porta. Talvez contratar um novo servo seja mais difícil do que eu pensava? Shiro disse, procurando por Rin e tentando evitar responder às perguntas de Ilha. Se você for incompetente. E como meu familiar, você não tem mais permissão para defendê-la em uma discussão. Eu sou seu mestre agora. Sim, posso, e não, você não é. Somos parceiros. Não tem graça nenhuma, Ilha murmurou, abrindo a porta. Sela, você demorou mais para chegar aqui do que eu. E então o ataque começou, a pessoa mais perigosa de Fuyuki atacando com uma eficiência repentina e brutal que quebrou as defesas de Shiro instantaneamente. Shiro gritou uma coisa morena, amarela e verde soluçando, rolando sobre Ilha como um caminhão e agarrando-se a Shiro. F. Fujinei? Shiro gritou de terror. O quê? Ilha perguntou. Idiota. Grande idiota inútil. Taiga soluçou, agarrando-se a Shiro como um torno. Eu te odeio. Você me assustou, seu grande idiota. Como você pôde fazer isso? Que você? Shiro perguntou. Na porta, uma mulher com um uniforme de empregada de desenho muito estranho, um cocar cobrindo o cabelo e uma expressão de desdém cuidadosamente distanciado no rosto ajudou Ilha a se levantar. Peço desculpas, senhora. Encontrei esta mulher nos portões enquanto esperava que você me deixasse passar pelo campo delimitado da propriedade, disse a empregada à Ilha. Ela passou por isso. Não sei como. Acho que ela também não.
Taiga, porque é claro que era Taiga, afastou-se de Shirou, enxugando as lágrimas dos olhos e respirou fundo. Você? Deus, sua casa pegou fogo. A vizinhança toda, todo mundo. E você não ligou ou, você não disse nada. Eu não sabia onde você estava. Tive que descobrir pelo noticiário que toda a sua vizinhança era. Você. Shirou estremeceu. Fujinei, sinto muito, mas tudo está acontecendo tão rápido e... Ela deu um passo à frente quando ele estava no meio da frase e deu um soco no estômago dele. O que? Ilha guinchou, correndo para verificar Shirou quando ele caiu de joelhos, tossindo. Eu deixei você sair da escola por motivos que você nunca explicou completamente. Fiz isso porque somos uma família. E deixei você ter seu espaço porque você é um menino em crescimento. E eu sou uma figura maternal madura, gritou. E aí aconteceu isso e você não me liga? Esqueci? Shirou guinchou. Achei que você estava morto, seu idiota. Taiga gritou. Você tem alguma ideia de como é isso? Você é da família e eu pensei que você estava morto. Keritsugu nunca me perdoaria se algo acontecesse com você, e eu não sabia. Eu não poderia saber. Você é tão burro. E tão alto, disse uma voz arrastada, o jovem e desconcertante rei de todos entrando na sala, esfregando as orelhas. Eu sei que os camponeses devem encontrar entusiasmo em suas pequenas vidas, mas por favor, parem. Acabei de beber uma quantidade surpreendente de sangue de bruxo e estou de mau humor. Taiga piscou, olhando de Gilgame para Shirou e para a ilha pendurado nele. Espere. Por que você está na casa do Tosaka com um bando de crianças? Ainda estou com raiva, mas também estou confuso agora. Sim, é uma longa. Espera. Como você me encontrou aqui? Eu nunca contei a ninguém que estava indo para esta casa e não deixei nenhum bilhete nem nada. Taiga piscou. Como eu encontrei você aqui? Atrás dela, Sela tossiu. Milady. Eu trouxe o vestido como você pediu, se você deseja ir para algum lugar privado para se preparar. A menos que você esteja gostando disso. Eu acredito que é referido como comédia improvisada no jargão cultural? Ilha disse praticamente a única coisa que conseguiu naquele momento. O que? Querei sorriu levemente, observando o assassino se mover pelo campo delimitado por trás, seu corpo se contorcendo em ângulos impossíveis para evitar fios mágicos. Sua lâmina saindo tão rapidamente que não podia ser vista quebrando maldições adormecidas antes que elas pudessem ser ativadas. Já faz algum tempo que não vejo alguém da sua classe trabalhando. É bastante impressionante, principalmente considerando que você está mais próximo de um golem do que de um servo. Somos uma tela de carne que tem o conhecimento desses espíritos inscrito nela. Hassan e Sabba matou muitos em sua longa vida, e magos estão entre eles. Seu sangue guia nossas mãos para os melhores métodos de destruir suas medidas de segurança sem ser detectado. Assassino disse em tom de conversa, aproximando-se da fonte do quintal e mudando o cristal que a adornava para desativar outra camada de segurança. Adicionar o intelecto de Archer só tornou tudo mais fácil. Ele entendia muito de magia, e agora nós também. Uma combinação formidável, disse Kirei, caminhando cuidadosamente atrás de Assassino enquanto camada após camada de segurança era derrubada. Eu questiono por que eu era necessário. Como um presente. Milady sabe que você gosta da dor. Haverá dor infligida, disse Assassino encolhendo os ombros, caindo de 4 antes de levantar levemente o braço da espada, deslocando sua espada longa para frente através de um pedaço de ar vazio estranhamente específico. Algo brilhou brevemente em vermelho antes de desaparecer. O sequestro de um ente querido, deixando seus amigos e familiares despojados. O assassinato de testemunhas caso surja. A traição de um velho amigo, Kirei disse, sorrindo levemente com o pensamento. Rin Tosaka era, em muitos aspectos, como uma irmã mais nova para ele. Ele fez muito para criá-la e, embora ela não gostasse dele, confiava nele. Seria extremamente divertido ver como ela reagiu ao ter essa confiança abalada, ele tinha que admitir. Assassino avançou lentamente os últimos passos até a porta traseira e colocou a mão na maçaneta. Nenhum alarme soou, nenhum feitiço foi lançado contra ele. O sorriso de Kirei se alargou. Agora então, se eu fosse o Santo Graal, onde eu estaria? Ryder não estava se divertindo, no geral. Ela tinha pouco interesse no Santo Graal ou nas batalhas que o cercavam. Ela viveu o suficiente para saber que tais presentes sempre vinham com condições e nunca eram tão bons quanto pareciam à primeira vista. Seu verdadeiro objetivo era e sempre foi Sakura, protegendo-a, preservando ela, mantendo-a afastada do caminho sombrio que a própria Ryder percorreu há tanto tempo, durante sua triste e curta vida. E ela falhou, miseravelmente. Então ela permaneceu em sua forma astral desde que voltou para esta casinha horrível e morta. Os outros podiam andar por aí sendo dolorosamente barulhentos e planejando, mas ela realmente não tinha mais nada a acrescentar. Depois que você caminhasse tão longe quanto Sakura fez, havia poucas chances de retorno. Ela ainda conseguia se lembrar de suas irmãs dando tudo para salvá-la e não conseguindo nada. Seus sorrisos silenciosos e tristes enquanto morriam. Uma raiva negra e distorcida que superou tudo mais nela, reduzindo-a a pouco mais que uma fera estúpida. E finalmente sua mente incapaz de processar quanto tempo se passou, uma agonia lancinante quando uma lâmina dos deuses rasgou sua carne. Ela não queria que isso fosse o fim de Sakura. Ela estava desesperada por qualquer outro final. Mas ela não tinha muita esperança nisso. Estar perto dos outros, daqueles que ainda sentiam que a salvação era realmente possível, era doloroso. E assim ela caminhou pela casa invisivelmente, buscando cantos tranquilos e tentando se perder na escuridão. Teria sido mais fácil se eles não tivessem sido tão barulhentos. Eu simplesmente não entendo. Eu não. Você nunca gostou de crianças, não é? Disse a mulher morena muito barulhenta que parecia realmente odiar ou realmente gostar de Shiro e Mia.
Pelo seu comportamento desde que ela entrou na mansão gritando, Ryder não podia realmente arriscar um palpite. Então, por que todas as crianças? E são todos estrangeiros também. Estrangeiros de olhos vermelhos. Aconteceu, disse Shirou. Bem, não, na verdade o segundo aconteceu aleatoriamente, o primeiro foi de propósito. Qual é o primeiro? Ilha, a garota. Ela é na verdade filha de Kiritsugu, então eu estive. O que a mulher gritou, ficando com o mesmo tom de vermelho que Rin ficava quando provocada. Isso dizia algo pouco lisonjeiro sobre Rin, Ryder acreditava, mas ela não disse isso em voz alta, pois na verdade gostava bastante da garota, à sua maneira. Além disso, ela não queria desesperadamente que essas pessoas a notassem e a envolvessem em seu drama. Bem. Ryder deixou a Morena e Emi fazerem qualquer comédia que planejassem representar a seguir e foi procurar um canto mais tranquilo para refletir. Nem foi o único, pois Ilha e sua empregada recém-chegada seguiram, embora sem saber, enquanto ela passava pelas portas principais em forma astral para encontrar um quarto mais silencioso. Ryder marcou a empregada como uma ameaça e preparou-se para matá-la se necessário. Ela não era perigosa para um servo, talvez, mas carregava um pacote desconhecido retirado da casa de uma família de magos e se movia com um andar incomum para um mortal. Ela provavelmente não era humana, o que significava que poderia ser um perigo para Rin ou Shirou. Era improvável, veja bem. Ilha era uma aliada bastante confiável e caminhava com a empregada nas costas sem medo. Mas Ryder não estava aqui para fazer amigos, ela estava aqui para fazer o que pudesse para salvar seu mestre, ou na falta disso, acabar com sua miséria. Ela marcou em qual quarto Esber e sua empregada entraram, só para garantir. Atrás dela, ela olhou para trás mais uma vez para notar que Gilgame havia ficado para assistir, e puxou do ar uma caixa de chocolates embrulhados em ouro, enquanto observava a mulher tendo um acesso de raiva bizarro e não direcionado. Sem palavras, ele acenou para o rosto invisível de Ryder com um sorriso de diversão infantil. Ryder não tinha conhecido o Servo Dourado antes, nem passou muito tempo observando-o, mas ela sentiu que ele provavelmente era meio idiota. Ela suspirou silenciosamente e foi procurar Rin. Tinha que haver algo produtivo que ela pudesse fazer enquanto o resto da antiga equipe se envolvia em bobagens que desperdiçavam tempo. Desejo me desculpar por isso, Milady, disse Sela calmamente. Sua capacidade de fingir que não estava horrorizada realmente inspirando Ilha quando eles encontraram uma sala ao lado e começaram a desfazer as malas. Bem, não foi sua culpa. Milady, você está se sentindo bem? Sela perguntou. Você não tem se comportado como você mesmo. Isso me preocupa. Ilha fez beicinho. Sela, quando você coloca dessa forma, você faz parecer que eu iria culpar você por algo que você não fez apenas para ser petulante. Sela tossiu. Ilha suspirou. Todo mundo está mexendo comigo hoje. Até Shirou está mexendo comigo, e ele é meu namorado agora. Ou algo assim. Nós nos aconchegamos. O que? Certo, eu tenho um namorado agora. Ilha disse alegremente. O mundo pode estar acabando, então o momento não é bom, mas estamos muito apaixonados. Ele jurou me proteger para sempre e tudo mais. Sua expressão escureceu. Ele quer proteger outras garotas também, porque ele é um idiota, mas eu estou no topo da lista. E eu quero proteger algumas delas também. É divertido discutir com Rin e Cyber é bastante agradável. Então vou tentar salvá-la para ele. Mas você não pode dizer nada, porque se ele soubesse o que eu iria fazer, tentaria me proteger, e precisamos dele onde ele possa fazer o melhor. Milady, Shirou e Mia? Você sabe o que seu avô diria. Ilha piscou. Eu tenho, mas eu não me importo. Se ele tiver um problema comigo, ele pode sair do laboratório e dizer isso na minha cara. Você tem algum problema com isso? Sela fez uma pausa. Minha lealdade é para com Isber e para com você, senhora. Não necessariamente nessa ordem. Ilha sorriu com isso. Obrigado, Sela. Você receberá como alguém recompensa uma empregada. Nunca tive que fazer isso antes. Sua aprovação é suficiente, senhora. Ilha revirou os olhos, mas conseguiu conter um comentário enquanto Sela desfez o encantamento final do pacote que trouxera e abriu o container. Sela era uma Esber, empregada ou não, e por isso tinha o talento em Esber para o drama. Em vez de uma caixa simples, ela embalou o item em um baú de madeira entalhada e incrustado de ouro. Mas então, ela supôs que o item dentro dela merecia isso. O vestido do céu, o código místico do clã Esber, brilhava fracamente. Estava intrinsecamente ligado ao Grande Graal, uma combinação de controle e circuito mágico estendido que permitia manipular o imenso poder dentro dele. O poder dentro dele, ela tinha que admitir, era um pouco humilhante até mesmo para a Ilha. Só de olhar para aquilo a fez sentir-se aquecida, como se uma parte dela que estava faltando agora tivesse retornado. Uma pena que o que ela planejou não fosse nada do que pretendia fazer e pudesse de fato destruir a relíquia de valor inestimável. Mas novamente, não era esse o verdadeiro problema dos magos? Eles valorizavam mais as coisas do que as pessoas, e isso os tornava frios, cruéis e vazios por dentro. Ilha não estava planejando cair nessa armadilha nunca mais. Muito obrigado. Tudo bem, disse ela, pressionando as mãos suavemente no tecido. Ajude-me a vestir isso e iremos embora. O ataque vai começar em breve e já devemos ter ido embora. Isso deve ser bastante viável. E foi então que o calor e a sensação de retidão que impregnavam o fato de Ilha estouraram como uma bolha de sabão, porque não foi Sela quem respondeu a ela. Antes que ela pudesse girar em busca da voz, algo preto e vermelho passou por sua visão, uma agonia aguda explodiu em sua testa, e ela não sabia mais nada. Uma filha. E ele nunca disse uma palavra. Nunca me contou. Nunca contou a ninguém. Nunca a trouxe para visitar. Por que ele não a trouxe para visitar? Sou muito maternal.
Taiga gritou para ninguém em particular, e Shirou deu um tapinha desajeitado em seu ombro. Ele não tinha certeza do que mais fazer. Ela não era, emocionalmente falando, uma mulher complexa. As diversas travessuras com Cyber, Sakura e Rin foram o desfecho. O incêndio no bairro de Shirou foi o lance. E agora a descoberta de Ilha foi a bola rápida voando completamente além de seu golpe e acertando firmemente a luva do receptor, golpeando-a e mandando-a de volta para os bancos mentais. Uma filha. Filha de Kiritsugu. Esta foi a quinta vez que ela fez o mesmo discurso circular. O texto mudava ligeiramente a cada vez, observou Shirou, mas a mesma mensagem básica passava. Uma combinação de descrença, desespero e uma certa raiva indignada por Kiritsugu não ter pedido sua permissão antes de ter um filho. E dado que Ilha parecia muito mais jovem do que realmente era, ele não conseguia sequer apontar de forma convincente que ela nasceu muito antes de Kiritsugu vir morar no Japão. Bem, Fujinei provavelmente não teria ouvido de qualquer maneira. Eu gosto deste. Ela tem o tipo de paixão que eu gostava de ver nos meus temas, disse Gyugami, desembrulhando outro doce e mordiscando a ponta com um sorriso. O embrulho Shirou notou, não era folha de ouro, mas ouro de verdade batido tão fino que se tornava maleável como papel, e ela não é tão feroz quanto meu novo mestre, a bruxa da ilha. Uma energia mais agradável, como um dos cães que os guardas do palácio mantinham. Bruxa da ilha? Shirou perguntou, porque às vezes você simplesmente precisa. Esta é uma nação insular, não é? E ela é certamente uma bruxa, Gyugami murmurou aborrecido. Ainda sinto o gosto do sangue, e isso não acentua bem o chocolate. Quem pensou que essa era uma maneira sensata de firmar um contrato certamente receberá um julgamento real mais tarde. Como você tem chocolate no seu cofre? Pensei que não tivessem isso em Uruk. Ah, não importa. Tenho tudo que foi um tesouro e tudo que será um tesouro, disse Gyugami com orgulho. A primeira e mais potente versão de todas as coisas, incluindo todas as formas de comida e bebida que qualquer palácio possa servir. E eu sei disso muito melhor do que meu futuro eu, muito obrigado. Eu existi pela última vez, é claro, mas sei muito mais sobre os tesouros do que sei como encontrar. Ele apenas usa todos eles como balas. Uma filha. Taiga lamentou, claramente não tendo prestado atenção a uma única palavra dita na sala desde aquela revelação. E ele me enganou. Ou não, não fez, mas ainda conta. Minha palavra, os pulmões dela são incríveis. Talvez ela devesse estar no cofre, disse Gyugami. Ela gostaria de um pouco de álcool, talvez? Tem um vinho verdadeiramente fenomenal, e ela realmente parece precisar de ajuda com a depressão. Por favor, não, implorou Shirou. Ela é uma bêbada muito estranha. Ela fica mais estranha? Você não tem ideia. Gyugami balançou a cabeça, confuso. Bem, estou meio tentado a ver isso agora, mas sinto que provavelmente seria um desafio ao destino na véspera da batalha, então. Ele parou, estreitou os olhos e se virou em direção à porta pela qual Ilha havia saído. Abaixe-se. O que? A lâmina foi carregada e disparada antes mesmo de Shirou ter a chance de terminar a primeira sílaba. Ele destruiu a casa como uma bomba, derrubando as paredes e desabando uma parte do segundo andar no corredor. Foi apenas por puro instinto que Shirou foi capaz de se mover antes que o colapso continuasse e derrubasse o quarto de Rin de cabeça. Ele mergulhou, levando Taiga com ele através de um movimento que os deixou para trás do servo de cabelos dourados enquanto ele examinava a destruição que havia causado. O que? Taiga disse com os olhos arregalados. O que? Assassino estava de pé, equilibrado em cima de um pedaço de entulho que estava equilibrado em cima de outro. Ele sorriu, esticando os pontos na borda da boca e sangue negro se acumulou neles. Em uma mão ele segurava sua lâmina, atravessada pelo corpo em uma postura defensiva na outra. Ilha? Shirou retrucou. Gyugami, ela é. Sim, eu sei, queremos que aquele seja mantido intacto, murmurou o servo com um sorriso despreocupado. Verei o que posso fazer. Shirou cerrou os dentes. Se você machucar, lá eu mato você. Ah. Oh, você é divertido. É tão raro um bobo da corte conseguir um timing tão perfeito, disse Gyugami com uma risada encantada. Que diabo é isso? Taiga gritou. O que acabou de acontecer? Oh meu Deus. Eu não tive a impressão de que você tivesse algum servo restante além de Ryder, disse assassino. O que é isso? Foi uma espada que ele jogou em mim, mas ele não parece um Cyber. Ele é meu novo archeiro e vai pagar para consertar minha casa com todo o seu ouro brilhante mais tarde. Rin rosnou enquanto descia pelo teto para se juntar à discussão. Agora largue a criança e talvez você saia dessa vivo. Essa não é uma perspectiva muito parecida com a de um mago, Rin. Seu pai ficaria muito envergonhado de você. A voz ecoou pelos corredores, de alguma forma reverberando e ainda assim vazia. A poeira sufocando o ar nem sequer se mexeu, mas Shirou ainda podia senti-la em seus ossos, e pelo brilho nos olhos dela, Rin sentia o mesmo. Querei. Você tem muita coragem, vindo atrás de nós sozinho com apenas um assassino e um tom presunçoso, Rin retrucou. Você acha que vai sair dessa vivo? Eu acho, disse ele, que se você matar esta jovem, a guerra do Santo Graal terminará. Ela é o recipiente do Graal, e embora não seja a única candidata, ela absorveu um servo e está sintonizada com o grande Graal. A morte dela destruirá prematuramente o ritual. Então, se você quiser me impedir, tudo o que você precisa fazer é mandar meu velho amigo enfiar uma lâmina nela. O assassino não conseguiu detê-lo, acredite em mim. Talvez, mas em uma batalha direta o número de heróis que poderiam enfrentá-lo é inferior a uma dúzia, então por favor faça isso. Shirou virou-se para Rin e disse, Tosaka não. Emiya, acalme-se, Rin disse categoricamente. Não vou sacrificar um aliado para salvar outro, esse não sou eu. E além disso, a única razão pela qual ele tocou no assunto é que ele precisa de lhes ver ao vivo, não é mesmo? Simplista para você, querei.
O que quer que seja, meu aluno. Confiar em seu famoso coração mole raramente é um plano ruim. Eu descobri, disse a voz desencarnada do sacerdote mago com uma risada. Além disso, reconhecer o plano na verdade não ajuda você. Precisamos da jovem Graal viva e você a quer viva. Portanto, nossos interesses coincidem, pelo menos no que diz respeito ao assassino não quebrar seu pescoço. Leve-a. Não vou arriscá-la aqui, disse Rin, seu tom atado com ferro frio. Gilgame, deixe-os ir. O jovem encolheu os ombros. Bem, eu não gosto do seu tom, mas também não me importo particularmente com esse golem. O próprio Kotomini é meu alvo, e vaporizar todo o quarteirão da cidade para encontrá-lo é tão impróprio. Eu o encontrarei mais tarde. Ele virou a cabeça para um canto aparentemente vazio dos escombros e acrescentou. Isso vale em dobro para você, vira-lata. Meu mestre escolheu o caminho dela e você o seguirá ou morrerá aqui mesmo. Silenciosamente, mas com ondas de ira saindo dela, Ryder desapareceu à vista. Eu a peguei. Poderíamos ter salvado Sakura com um golpe. Nós iremos, Ryder, mas não vamos salvá-la nos tornando como as pessoas que a levaram, Shirou retrucou. Caso contrário, ela não está realmente salva. Apenas encharcada em sangue diferente. Afaste-se, ou você terá que passar por mim. Gilgame fez beicinho. Com licença? Passar por você? Você está sugerindo que ela teria 1,5 metro se eu não quisesse, garoto, e confie em mim. Ela não vai. A votação chegou, querei. Vá por enquanto, mas estaremos logo atrás de você, Rin prometeu. E quando eu encontrar você, sua cobra, você aprenderá da mesma forma que Shinji aprendeu quanto eu sou de coração mole, ponto. Oh, meu Deus, Rin. O primeiro sangue fez você ousado, querei riu. Bem, estou ansioso para ver como vocês cresceram, por isso ofereço meu convite. Sakura espera por vocês dois no local do Grande Graal, o coração da linha Lei Ryudoji, a Terra Santa onde Deus nascerá receberá você, e juntos observaremos sua mensageira forjar um novo mundo com suas próprias mãos. O que quer que venha a seguir, deverá ser a experiência de uma vida inteira. Para você, o último, Rin rosnou. Como um sussurro no vento noturno, assassino desapareceu, deslizando pela ala desmoronada da mansão Tosaka com tanta velocidade e graça que nem sequer perturbou a poeira. Rin respirou fundo, e retrucou. Tudo bem. O Grande Graal está no coração da montanha sob o Templo Ryudou. Vamos lá, matamos tudo em nosso caminho e recuperamos Sakura e Ilhas Viel. Qualquer um que tentar machucar qualquer um deles e levar minha adaga em seus olhos, nenhum, disse Shirou. Parece divertido. Gilgame concordou. Não há outras opções neste momento, disse Ryder, a irritação ainda evidente, embora controlada em sua postura. Tenho tantas perguntas, disse Taiga com um tom ligeiramente confuso. Talvez eu tenha algo a acrescentar, disse uma voz feminina dolorida em meio aos escombros. Shirou e Rin, com os olhos arregalados, correram para as salas destruídas e começaram a afastar os escombros da melhor maneira que podiam, procurando a origem da voz. A empregada de Ilha Sela estava presa sob metade do segundo andar, com sangue escorrendo de sua boca. Ela segurava um baú de madeira incrustado de ouro, o mesmo que ela havia levado para casa ao chegar, com tanto fervor que um homem que está se afogando em busca de uma tábua de salvação teria ficado envergonhado. Boa noite, disse ela, seu tom carregado de dor, mas calmo. Eu me ofereceria para ajudar a limpar essa bagunça, mas fui empalado e precisarei de reparos significativos para continuar. Tentei impedir aquela criatura de levar Milady, e ela respondeu com uma espada muito grande. O quê? Taiga retrucou na área do salão principal. Tosaka, você pode. Shirou perguntou. Nele, ela retrucou, canalizando mana em seu brasão e colocando no ombro de Sela. Espere aí. Não tenho tempo nem energia para gastar em uma cura completa, mas posso estancar o sangramento. Emiya, tire os escombros dela. Não fique aí parado, seu idiota. Um reparo básico será suficiente, obrigada, disse Sela enquanto Shirou arrancava o maior dos pedaços de alvenaria dela, apenas para estremecer de simpatia pelo sangue encharcando seu vestido branco e o buraco em seu abdômen. Posso desligar a maioria das minhas funções para conservar energia até que Lady Ilhas Viel possa cuidar de mim pessoalmente. Eu só queria que você entregasse algo a ela quando for salvá-la, por favor. Ela pressionou o baú de madeira, a parte superior não rachada apesar do impacto direto de uma viga de suporte em queda, nas mãos de Shirou. Não abra. O conteúdo não pode ser tocado com segurança por humanos. Mas Lady Ilhas Viel solicitou isso especificamente, então ela deve ter um plano que não entendo completamente. Ela é propensa a comportamentos confusos. Shirou riu. Confuso é definitivamente uma maneira de colocar isso. Mas bem, ela geralmente quer dizer isso no bom sentido. Shirou Emiya, Sela disse, inclinando a cabeça para o lado enquanto a mão brilhante de Rin selava o corte em seu estômago. Milady queria conhecer você desde que me lembro. Fazer isso a mudou mais do que eu pensava ser possível. Houve um tempo em que ela teria feito qualquer coisa pela chance de matá-lo. Agora ela se sacrificaria para proteger você. Shirou olhou Sela firmemente nos olhos e disse, seu tom de aço temperado. Ela nunca, jamais precisará fazer isso. Eu prometo a você, morrerei antes de deixá-la se machucar. Sela não sorriu, mas fechou os olhos em algo que provavelmente era satisfação. Bem, fico feliz em ver que sua confiança bizarra não foi perdida. O temperamento de Milady é um tanto inconstante e ela é propensa a saltos de julgamento, mas ela parece ter avaliado bastante seu caráter, apesar disso. Eu me encontro com poucas opções, então eu colocarei minha fé em você também. Por favor, mantenha-a segura. A mansão deve ser muito solitária sem ela. Ela tem um jeito de adicionar vida a qualquer cômodo em que entra. Sim, ela faz isso, disse Shirou, sorrindo levemente. A vivacidade que ela transmite nem sempre é do tipo bom, mas é difícil ficar deprimido quando ela está por perto. Eu sei disso por experiência própria. Sela sorriu um pouco com isso, embora fosse apenas uma contração de seu lábio, em vez de uma expressão completa. Como eu disse, mercurial.
Se vocês dois terminaram de exercer sua paixão mútua, Rin retrucou, precisamos nos mover. Temos que encontrar uma entrada mais profunda na montanha. E algo me diz que Sakura não está nos esperando, com abraços e chá. Tudo que você precisar para uma luta, reúnam em 5 minutos. O que está acontecendo? Taiga gritou. Rin estremeceu. Por que ela está aqui? Por que ela está em algum lugar? Gilgami perguntou. Sakura limpou o sangue negro das mãos e sorriu. Eu me pergunto se você pode ver isso do trono dos heróis, Medeia? Acho que você ficaria orgulhoso de mim. É certamente um trabalho único, disse Kotomini, entrando na câmara. Está vivo? Parece estar respirando. Ah, na verdade não. Nem mesmo no mesmo nível do querido assassino, na verdade. É uma varinha de carne morta, disse Sakura. Esse movimento é apenas a lama do Graal se agitando por dentro. Afinal, eu precisava preenchê-lo com algo para canalizar a mana. Mas acho que terá um desempenho admirável. Como mago, não posso deixar de sentir um pouco de ciúme profissional, senhora, disse Kirei. Eu tive uma configuração semelhante usando os órfãos do incêndio de Fuyuki, mas era pouco mais que uma bateria em funcionamento. Os resultados não poderiam ser comparados ao que você criou, na metade do tempo e com apenas um único cadáver como combustível. Ela sorriu. Você é apenas humano. Eu vejo o mundo de uma perspectiva mais elevada, Kirei, e isso muda tudo, inclusive minha compreensão do que pode ser feito com os materiais disponíveis. Você saberá em breve. Agora, você encontrou. Ela está descansando na câmara do lado de fora, com o assassino cuidando dela, disse Kotomini com uma leve reverência. Eu sei que você a quer viva, então optei por não trazê-la muito perto do seu projeto, caso alguns dos subprodutos fossem tóxicos. Ela é uma construção maravilhosa magicamente, mas sua forma física é incomumente frágil. Os Ensbernes não colocaram muito esforço para ela, ao que parece. O sorriso de Sakura desapareceu, uma lágrima brotou em seus olhos, e de alguma forma isso fez Kirei se sentir mais desconfortável do que seu habitual sorriso infantil. Por que eles fariam isso? Ela nunca foi feita para ser mais do que um recipiente descartável. A pobrezinha nunca pediu nada disso. Ela nunca pediu para nascer do jeito que ela era. E eles simplesmente iriam usá-la e jogá-la fora, você vê, Kirei. É por isso que o mundo precisa de mim. Ela é exatamente como você, uma criação linda e única, abusada por um criador indiferente que os vê como nada importante. Não mais. Suas últimas palavras ecoaram pela câmara, e algo se agitou dentro do grau maior, acompanhado por uma agitação semelhante dentro de seu próprio peito. Uma pontada de agonia percorreu todo o seu sistema nervoso e ele caiu de joelhos involuntariamente. Seus músculos simplesmente cederam, recusando-se a segurá-lo mais. Não era uma questão de determinação ou força, mas os sinais que lhes diziam para responder simplesmente nunca chegavam aos seus membros. Ele literalmente sobreviveu tendo seu coração destruído em batalha. E ainda assim a raiva de Sakura o fez cair de joelhos, incapaz de fazer qualquer coisa além de esperar ter sobrevivido à dor que isso inspirava. Ela realmente é magnífica. A dor passou rapidamente enquanto a jovem deusa se recompunha e sorria para ele. Ah, me desculpe. Eu deveria saber que a maldição que anima você teria uma reação ruim ao meu humor. Você já é um pedaço de mim, de certa forma. Vou manter minhas emoções com mais cuidado de agora em diante. Bem, até que nosso trabalho termine e você esteja livre, é claro. E que trabalho seria esse? O sorriso de Sakura passou de gentil e maternal para quase infantilmente alegre. Ilha, você está acordado. O jovem homúnculo entrou na câmara do Graal, assassino esgueirando-se nas sombras atrás dela. Ele não se preocupou em esconder sua presença, e ela tinha que saber que ele poderia matá-la num piscar de olhos. Apesar disso, e do fato de um conjunto desagradável de hematomas já estar se formando em seu rosto e pescoço devido ao sequestro, seu comportamento era o de uma rainha entrando em sua própria sala do trono. Kirei quase admirou a audácia disso, e Sakura claramente não se importou, então ele optou por não tocar no assunto. Estou acordada, embora não esteja feliz, ela fungou. Você poderia simplesmente ter vindo me visitar se quisesse conversar. Sequestrar-me como um bandido comum é terrivelmente desajeitado, mesmo para uma Kiri. Eu não quero apenas conversar, Ilha, Sakura disse se desculpando. A última coisa que quero é machucar você, mas temo que vou precisar da sua ajuda em um projeto extremamente importante. Espero que você me dê a chance de convencê-lo de que é o melhor, mas se não posso, vou precisar forçá-lo a fazer isso. Sinto muito. Você vai tentar, respondeu Ilha com os olhos brilhando. Mas Shirou vai me salvar. Ele está vindo atrás de você enquanto conversamos. Sim, ele está. E eu suspeito que ele está trazendo Rin também, e provavelmente Raider e até o próprio Gilgami, Sakura concordou. Mas eles estão lutando contra a vontade divina, Ilha. A onda do futuro. E você não pode impedir o tempo de avançar. Não importa quantas espadas antigas você jogue nele. Destino é destino. O ponto culminante de nossa história compartilhada. Eles podem querer mudar isso, mas, bem, é preciso mais do que força bruta para impedir o caminho do destino. Eles aprenderão isso dolorosamente se necessário. Ilha considerou isso. Talvez o destino não possa ser interrompido, mas tentar é o que nos torna humanos. E você nunca sabe o que pode fazer ou se tornar até tentar. A determinação certa aplicada da maneira certa pode fazer coisas que qualquer observador chamaria de impossíveis. Então eu sei em quem vou apostar, muito obrigado. O sorriso de Sakura se alargou. Obrigado. Suspeitei que você diria isso com base em nossa última conversa, e estou feliz que você não me decepcionou. Na verdade, mudar o destino é o que eu queria que você me ajudasse a fazer. Ilha arqueou uma sobrancelha. Você acabou de dizer. Eu disse que é preciso mais do que força bruta para mudar o destino. É o caminho da dor traçado para nós por um mundo indiferente, e embora possamos alterar um pouco esse caminho, tudo leva a um destino, disse Sakura.
Se você realmente quer mudar isso, você precisa mudar o próprio mundo. E isso é algo que só você e eu podemos fazer. Ilha lançou um olhar significativo para o grande Graal, gavinhas de escuridão saindo ocasionalmente de sua superfície e algo visivelmente se contorcendo dentro, pressionando contra a superfície enegrecida. Acabar com isso? Porque esse parece ser o seu objetivo geral aqui. Não, não, não. Quer dizer sim, mas não de um jeito ruim, Sakura disse, descartando seus comentários com a maneira de alguém descartando um boato social desagradável. Angra Mainyu precisa nascer sim, mas apenas como um recipiente. É a base de uma composição alquímica para colocar em termos de Ainsber. Ilha franziu a testa. Uma base? Você quer usar Angra Mainyu como ingrediente para fazer algo, como fez com essa coisa? Ela perguntou, apontando para a coisa retorcida e carnuda pulsando no chão entre Sakura e Kotomini. Não é apenas um servo, Sakura. É um deus, e não um deus benevolente. Ele não vai ficar parado enquanto você faz o que quiser. Assim que acordar, ele vai matar, e matar, até fica sem maldições para lançar contra todos ao seu redor. Você não pode controlá-lo. Eu não posso. E você não pode, Sakura concordou. Mesmo nós não podemos, como estamos agora. Mas vamos nos tornar algo muito maior, e para isso preciso da sua ajuda. O queixo de Ilha caiu. A raiz. A caixa. Você quer que eu o ajude a alcançar a caixa? Isso é tudo? A mesma velha e estúpida tradição dos magos? Seu grande plano é o que os magos têm falhado em fazer desde o início dos tempos? Eles falharam porque não éramos nós, disse Sakura. Qualquer um de nós pode abrir a porta se tivermos poder suficiente para aproveitá-la. Você sabe disso, é para isso que você foi feito. O que você quer dizer? Posso abrir a porta e você pode ir até a caixa. Mas você não pode voltar. Ninguém pode. Ilha retrucou. O máximo que você pode esperar é arrastar um pequeno pedaço de conhecimento pela porta. A menos que você esteja esperando obter a parte exata que lhe permitirá fazer de um deus demônio seu animal de estimação. Este plano não pode. Possivelmente realizar qualquer coisa que você espera. Sakura riu. Oh, querido. Você bem. Eu pensei que você estaria mais perto de mim, mas você é estranhamente humano, afinal. Você não entende nada. O que vai passar não serei eu. Serão todos. Ilha abriu a boca para responder, mas ela foi interrompida pelo som de algo explodindo do lado de fora, sacudindo a caverna até as raízes. O sorriso de Sakura ficou um pouco sanguinário, embora ela tivesse negado quando questionada. Bem então, você estava certo sobre eles virem encontrar você, Ilha. Em breve nós 4 estaremos juntos, e todos poderemos ter uma boa discussão. Depois que Ryder e Archer se juntarem ao nosso Santo Graal, é claro. Assassino? Por favor, vá e bloqueie o caminho e por favor, leve meu novo brinquedo. Eu sei que você fará um excelente uso dele. Assassino se ajoelhou pegando a varinha do chão com um som repugnante de esmagamento, e Ilha estremeceu apesar de tudo. Ela era perfeitamente capaz de fazer algumas coisas horríveis se quisesse, mas era difícil não sentir um pouco de repulsa instintiva. Você acha que Assassino pode lidar com eles? Você o está superestimando, mesmo que tenha dado uma mão a ele por assim dizer. Oh não, claro que não. Eu nem estaria totalmente certo de sua vitória contra apenas Ryder, embora com o poder que Medeia e eu demos a ele, ele seja mais capaz de combate do que qualquer servo assassino normal. Acredito que ele pode derrotar com aquela construção como assistente, mas Gyugami, não. Existem poucos outros servos que poderiam enfrentá-lo, mesmo em seu estado enfraquecido, disse Sakura. Felizmente, eles estão fazendo muito barulho lá em cima. Qualquer um que estivesse prestando atenção nas linhas de força na área não poderia deixar de notar. O que você? Ilha começou, e então seus olhos se arregalaram. Oh não, viu? Você já está começando a ver minha maneira de pensar, disse Sakura. Por quê? Rin rosnou. Foi mais fácil do que procurar uma caverna. Sabemos onde está o Graal, mas encontrar o caminho levaria uma eternidade, disse Gyugami, encolhendo os ombros. Então decidi fazer um. Atravessando a montanha, ela gritou. Bem, disse Shirou olhando para a cratera, que ainda estava brilhando em vermelho nas bordas, as árvores ao redor queimando e explodindo para fora como se uma bomba tivesse caído no meio delas. O que bem, basicamente aconteceu, embora a bomba fosse uma espada dourada brilhante caindo do céu. Acho que além dos escombros vejo o que pode ser um túnel. Então, tecnicamente ele teve sucesso. Oh, eu não preciso ouvir detalhes técnicos de você. Você trouxe uma professora para minha casa. Minha casa. A única razão pela qual ela ainda não foi morta é que o superintendente da igreja responsável por manter essas coisas em segredo é a pessoa que estamos aqui para nos matar? Rin retrucou. Vou apagar as memórias dela mais tarde. Não é uma ciência exata. Ela vai perder alguns dias, mas é Fujimura Sensei, então ninguém espera que seu cérebro seja perfeito. Você, quero dizer, isso é realmente necessário? Eu confiaria minha vida a ela. Sim, mas você confiaria nela para guardar um segredo? Tipo, até mesmo um segredo básico? Rin perguntou. Não, mas ainda acho que você foi longe demais lá em casa. 10 minutos antes. Tudo bem. Eu exijo uma explicação. Este não é um comportamento apropriado de estudante. Shirou, você não deveria estar morando na casa de uma garota. Tosaka-san, você não deveria estar conversando com monstros bizarros. Jovem garoto, você não deveria estar detonando bombas. Taiga gritou. Todo mundo precisa me dizer exatamente o que está acontecendo e ninguém vai sair desta casa até eu ouvir tudo. Eu gosto dela. Ela é fogosa, disse Gyugami. Rin suspirou, apontou o dedo para a cabeça de Taiga e seu brasão brilhou intensamente. Houve um som semelhante ao de um tiro, e Taiga voou para trás, fazendo um guincho muito indigno. Caralho. Shirou disse, correndo para ter certeza de que ele, bem, ela provavelmente pensava que era uma figura materna, mas na verdade era mais como uma irmã mais nova, e não um responsável. Estava bem. O que você fez? Oh, ela vai ficar bem. Apenas um gander certeiro.
Ela só vai ficar gripada por alguns dias. Ela está inconsciente. Uma gripe muito forte, talvez, mas uma gripe. Ela é resistente, e a maldição definitivamente não vai matá-la. Ela vai acordar logo. Ela fez uma pausa. Isso, em breve. A esta hora amanhã é logo, certo? Não. As mulheres, disse Gilgame sabiamente, são realmente uma força a ser reconhecida. Trabalhe duro para domar esta aqui, meu servo, ou ela certamente irá destruí-lo um dia. Não estou aceitando conselhos de alguém que cresce para tentar fazer de Cyber seu escravo. Bem, não é minha culpa que não posso aceitar um não como resposta. O presente. Mas funcionou bem, Rin disse defensivamente. Não, não foi. Nada que exija que você atire em alguém está ok. Eu argumentaria contra isso, disse Gilgame. Você explodiu uma montanha. E funcionou. Devíamos pressionar o ataque agora, disse Ryder de sua posição acima e um pouco atrás do grupo, empoleirada nas árvores que cercavam a montanha sagrada. Uma pessoa generosa teria presumido que ela estava tentando vigiar de perto o que estava ao seu redor. Chiron não pôde deixar de considerar a possibilidade de ela não querer ser vista com o resto deles. Temos apenas um elemento surpresa para recorrer. O inimigo não sabe mais exatamente onde entraremos nas passagens nas montanhas. Deveríamos usar isso. De nada, disse Gilgame presunçosamente. Mas temo não ir com você. Ryder, eu sei que isso será difícil, mas você terá que defender meu mestre. O quê? Porque você está ficando fora. Rin começou. Ela não teve a chance de terminar antes que uma sensação de terror primitivo fechasse sua garganta. Uma sensação desfocada de ser perseguida por um predador que parecia surgir do nada e preencher todo seu ser. O idiota mais destreinado e de menor sensibilidade poderia ter sentido isso. Sede de sangue inacreditável, apoiada por um poder tão além do humano que ela poderia muito bem ter sido um inseto enfrentando um leão em comparação. Ela se lembrou de seus momentos dolorosos ao encontrar Berserker, só que em vez da raiva incontrolável do servo louco, isso foi direcionado diretamente para ela com uma precisão sombria e fria. A lua e as estrelas não brilhavam, obscurecidas pela névoa de escuridão que tomou conta de Fuyuki ultimamente. Mas ela ainda podia ver Cyber muito claramente enquanto o servo descia com graça chocante acima das árvores. Ela abriu a mão e a Excalibur enegrecida apareceu nela, o contorno vermelho brilhante da lâmina pintando a cena em vermelho. O pequeno sorriso no rosto da garota parecia positivamente demoníaco delineado na luz sangrenta, e ela disse, Tosaka, Esber, Makiri, os filhos do Santo Graal, os monstros que perpetuam a mentira e torturam as almas dos heróis atraídos para morrer uma segunda morte por seus esquemas. Eu sabia que mataria todos vocês por seus crimes, mas não achei que você seria gentil o suficiente para reunir todos os 3 herdeiros em um só lugar para mim. Pela sua gentileza e pelo bem das antigas amizades que Arturia uma vez homenageou, farei isso rápido. Uma luz dourada em resposta inundou a floresta, afastando o brilho carmesim, e Gilgame ficou delineado, aparentemente muito mais alto do que seu corpo infantil poderia ter permitido. E seu sorriso trouxe de volta sombras do ditador primordial que Shirou quase morreu enfrentando não muito tempo atrás. Ele desafiou o Rei Negro, com lâminas flutuando ao seu redor e aguardando apenas o comando para atirar, e sua resposta foi simples, mas eficaz. Eu não vou. Assassino plantou uma semente, e ela começou a brotar raízes de carne pálida e com veias pretas quase imediatamente. Eles cavaram o chão da caverna, enterrando-se na pedra e começando a escalar as paredes como era. Ele levantou uma mão com garras e abriu uma pele tão fina e seca quanto papel queimado, deixando algumas gotas de cor negro caírem sobre a coisa. A taxa de crescimento aumentou, a caverna estremeceu à medida que a pedra se dividia mais abaixo da superfície, provocando pequenos tremores. Ele sorriu, e a expressão rasgou a pele de seu rosto como sempre acontecia. A dor fez o sorriso se ampliar. Cyber era o rei Arthur, o portador da Excalibur, a espada dos reis que poderia destruir exércitos com um único golpe. Brilhava em suas mãos, uma escuridão faminta que devorava tudo ao seu redor, como se ela estivesse segurando um buraco negro nas mãos. Disse ao universo, esmaguei nações sob as minhas botas e sou mais forte do que era então. Ajoelhe-se ou morra. Archer era Gilgame, o rei dos heróis, o primeiro e o mais poderoso. A luz que ele emitia não era tão brilhante quanto o brilho perfeito de sua forma adulta, mas ainda brilhava o suficiente para delinear metade da montanha em ouro, desaparecendo apenas onde a escuridão de Cyber a contrapunha. Disse ao universo, sou a menor fração do que serei um dia, e meu poder ainda pode abalar os céus. Você não é nada diante de mim. Rin Tosaka era humana e nunca se sentiu mais humana do que naquele momento. Ela olhou para frente e para trás entre eles e disse, devíamos fugir. Isso disse ao universo, oh merda. Ela agarrou o braço de Shirou e correu para o túnel, apenas para ser interceptada e arrastada por Ryder, agarrando os 2 mestres como se eles não pesassem nada e disparando pelo túnel na velocidade de uma bala. Isso foi rápido o suficiente para evitar a primeira explosão. Kereiko Tomine serviu o chá e Ilha ficou um pouco triste porque essa não era a coisa mais surreal que ela já tinha visto. Ela sabia que Shirou tinha vindo atrás dela, ela podia sentir a ponte de mana que os ligava para sempre, 2 metades de um todo. Ela podia saborear o poder dos servos que lutaram contra e ao lado dele, pois eles também faziam parte dela. Ela suspeitava que Rin provavelmente também estivesse por perto, embora isso pouco importasse. Porque tudo isso foi dominado pelo abismo de fome que ela sentia dentro da garota sentada à sua frente, tomando chá de jasmim e sorrindo gentilmente. Logicamente ela e Sakura deveriam estar em igualdade. Ambos eram Santo Graal,
ambos recipientes de magia para conter o poder inspirador dos servos e canalizá-los para o ritual. Mas aquela coisa delicada e terrível que sorria para ela e gentilmente lhe garantia que tudo ficaria bem. Ela não era um ser lógico. Ela era a manifestação da fome primitiva e distorcida de algum poço primordial de caos antes que a vida começasse. Tudo que fez o homem pré-histórico se amontoar em cavernas ao redor do fogo para não ter que enfrentar a escuridão. O olhar de Ilha deslizou involuntariamente para o grande Graal. Algo pressionou contra a pele negra da esfera central e parecia muito com uma mão para seu conforto. Não se preocupe, Sakura disse tranquilizadora. Ainda não será liberado e estaremos prontos antes que isso aconteça. Cyber ou Archer farão parte de nós em breve, e é muito provável que Ryder nos siga imediatamente. Então Shirou e Rin estarão aqui, e eu vou explicar tudo. Ou você poderia explicar tudo agora, porque você é assustador, murmurou Ilha. Além disso, acho que já descobri. Os olhos de Sakura brilharam. Então por que você ainda parece tão preocupado? Porque é uma loucura. O mundo é uma loucura. Se você quer consertar algo tão completamente quebrado, que opção existe senão a mais extrema? A humanidade teve milhares de anos e não fez nada além de piorar as coisas. Eles clamam desesperadamente por deuses que não o fazem. Não existe, não se importa ou procura ativamente machucar-los. Que tipo de pai faz isso com os filhos? Sakura disse, seu tom irritantemente calmo. E são sempre as crianças que mais sofrem, Ilha. Não pense que não percebi a ironia de que só estamos em posição de salvar este mundinho triste e destruído por causa do abuso que ele tem feito de nós. Próprias famílias deformando-nos, distorcendo-nos, tratando-nos como pedaços de metal a serem forjados em adagas para seu uso. Ela sorriu, um tanto triste. Jogados no fogo repetidas vezes, apenas para serem retirados e espancados quando a dor nos amoleceu o suficiente para sermos maleáveis. Mas no final, isso nos tornou mais fortes. Não devemos algo a cada garota que passou por aquilo? Nós fizemos, apenas para quebrar antes que ela se tornasse algo novo? Para os maquiris consumidos pela loucura de Zouken. Para os Ensvernes que apodreceram para se tornarem o Graal, assim como sua mãe. Ilha sentiu o gelo correr em suas veias. Você não pode me assustar sabendo das coisas, ela mentiu. Eu sei que é apenas Angra Mainil sussurrando para você. E é por isso que você está indo direto ao que ele quer. E nem mesmo pensando que é um problema. É pouco consciente, muito menos senciente, Ilha, Sakura disse gentilmente. Há uma grande quantidade de informações contidas nele. Cada alma tocada deixou uma marca. Mas a consciência central quase não existe. Ela não pode me controlar mais do que um furacão pode ordenar às pessoas que permaneçam em seu caminho. E é assustador que você pense que isso é verdade, rebateu Ilha. Ou mesmo que fosse verdade, que permanecerá verdadeiro depois de nascer e crescer além das restrições atuais. Ou especialmente que permanecerá verdadeiro depois de você. Você pode dizer isso, Querei sussurrou, e a alegria reverente em seu tom fez o frio nas veias de Ilha se cristalizar em uma geleira. Você quer fazer disso Deus? Você está louco? Ilha sibilou em desafio, porque quando você estava com medo, a única resposta em sua mente era ficar com raiva o suficiente para fazer o medo calar a boca. Insano? Eu preferiria, inspirado, disse Kirei. Mais do que eu jamais poderia ter imaginado. Unir toda a vida dentro de Angra Mainil, transformando todas as almas em uma única entidade gestalt. E então enviar essa entidade, à vontade coletiva de toda a humanidade, através da porta para a caixa. Poder supremo e conhecimento supremo. Iluminação perfeita concedida a um ser com poder e intelecto para absorvê-la completamente. Ele riu. Claro que não. Ninguém poderia. Está além de nós, e é assim que deveria ser. Cada mente humana, não importa quão poderosa ou astuta, será apenas um fragmento infinitesimal do ser que criamos. Um Deus verdadeiro, onipotente e onisciente. Um ser que pode redefinir o universo e conceder um lugar e um papel a cada alma perdida. Tenha orgulho, meu filho. Você foi escolhido para ser um daqueles que seguram a caneta quando o segundo livro do Gênesis for escrito. Embora o nosso novo mundo tenha levado mais de 7 dias para se concretizar, tecnicamente, sinto que o tempo extra gasto no aperfeiçoamento produzirá um produto final muito superior ao modelo atual. Ele realmente disse isso. Ele disse isso em voz alta. Ilha sentiu seu estômago embrulhar. De alguma forma, mesmo que ela tivesse resolvido isso sozinha, não ter dito isso em voz alta tornava tudo menos real aquela coisa gigante, horrível e faminta. E eles queriam fazer com que todos no mundo inteiro nada mais fossem do que parte dele. E essa foi apenas a primeira fase. Sim, foi um plano inspirado. Mas Ilha não achou apropriado dizer em voz alta, em companhia educada, o que o inspirou, que foi uma loucura de merda. Mesmo que Angra Mainil não fosse claramente a coisa mais horrível que ela já tinha visto, quem poderia legitimamente olhar para todas as pessoas no mundo e dizer sim, esmagá-los todos juntos é uma boa ideia? Qualquer reunião de pessoas era tão boa, quanto a pessoa mais barulhenta e enérgica nela presente, e qualquer um que pensasse o contrário era um idiota ou um idealista, o que era basicamente a mesma coisa na visão de mundo de Ilha. Mas é claro que havia outra coisa que precisava ser mencionada, embora Ilha suspeitasse que ela sabia a resposta. E quando Shirou e Rin chegarem aqui, o que você acha que vai acontecer? Ela perguntou. Eles vão tomar chá conosco e concordar calmamente em serem comidos por um deus das trevas? Em primeiro lugar, Ilha, você está tendo a mente extremamente fechada, Sakura disse gentilmente, seu tom de mãe repreendedora. É um deus das trevas só porque alguns dos componentes são o que você considera sombrios. Pode algo nascer mal? O que estamos tentando criar não é Angra Mainil, mas um ser inteiramente novo nascido usando Angra Mainil como apenas um pedaço de bilhões. Você não pode presumir que será mal porque nunca houve nada. Gosto disso. Posso presumir um pouco, considerando que é na verdade um monstro gigante das sombras que está vazando maldições letais em nosso mundo sem sequer ter nascido, disse Ilha. Você pode diluir o veneno o quanto quiser, ainda assim não é bom para você.
Sakura suspirou. Eu realmente pensei que você seria mais compreensivo em relação ao que esperamos realizar. E eu realmente pensei que você responderia minha pergunta. Sakura suspirou levemente. Eu obviamente preferiria o seu cenário, sim. Shirou e Rin são pessoas razoáveis. Eles querem ajudar os outros tanto quanto eu, não é? Então, com um pouco de sorte, eles estarão dispostos a se juntar a nós. Precisamos fazer grandes coisas e todos os recursos ajudarão, disse ela suavemente. Mas este trabalho é importante demais para ser interrompido, e eles são muito teimosos. Se eles se recusam a nos ajudar, bem, às vezes a salvação deve ser alimentada à força. Supondo, é claro, que eles nos alcancem, disse Kirei, e Ilha se sentiu um pouco nojento só de ouvir o quão feliz ele parecia. Bem, nesse caso, o debate será um pouco unilateral, admitiu Sakura. Ilha estreitou os olhos. Shirou e Rin podem lidar com qualquer coisa que você jogue neles. Espere e verá. Deus, não podemos lidar com isso, disse Rin enquanto outra explosão sacudia a montanha. Nosso rebatedor mais pesado saiu na porta e não temos ideia de para onde estamos indo. Ou o que faremos quando chegarmos lá. Destruímos o grande Graal, disse Shirou, acompanhando-a com facilidade enquanto corriam pelos túneis. Isso meio que a irritou. Ela estava canalizando mana para seus membros, mas ele nem precisava. Aparentemente, conectar-se a uma bateria mágica viva fez maravilhas para a resistência. Ilhas Viel ficaria muito orgulhoso disso se eles a salvassem. Quando eles a salvaram. Rin Tosaka não estava disposta a deixar mais um assassinato acontecer em sua cidade por causa desse maldito ritual inútil. Eles iriam tirar Ilha vivo e salvar Sakura. Ela não tinha ideia de como, mas eles iriam fazer isso. Ah, claro, isso vai ser tão fácil, ela retrucou, porque não podia deixar Shirou saber que ela não tinha nenhuma ideia. Ele poderia começar a pensar que estava no comando. Eu não disse que seria fácil, mas Ryder e Archer devem ter algum jeito. Só precisamos chegar lá e deixá-los, disse Shirou. Você acha que um servo destruirá voluntariamente aquilo que os mantém no mundo, Emiya? Para salvar Sakura, sim, Ryder, invisível, sussurrou em seu ouvido, quase fazendo-a cair quando ela tropeçou em estado de choque. Não faça isso. Você pode imaginar o quão estúpidos todos nós nos sentiremos se um de nós morrer porque torceu o tornozelo ou algo idiota assim? Rin rosnou. Sim, raiva. Fique com raiva, porque você não pode ficar com medo se estiver com raiva, e se você fosse lógico, com certeza estaria com medo agora. O que é aquilo? Emiya perguntou, parando para olhar para algo na parede. Rin estava com pressa e não teve tempo de se perguntar sobre qual pedra Emiya havia achado tão interessante, mas está quase escuro aqui embaixo. Só podemos ver alguma coisa porque Sakura quer que vejamos, ela pensou, notando as tochas pálidas e bruxuleantes de fogo azul que alguém havia cuidadosamente preparado para atrair as pessoas para armadilhas óbvias, ao mesmo tempo que não fornecia luz suficiente para navegar confortavelmente. Então, o que se destacou tanto? Ela caminhou até a parede e se ajoelhou ao lado de Shirou, enquanto ele estendia um dedo hesitante. Ela deu um tapa na mão dele. Ei, não toque nisso, idiota. Você não sabe o que é, disse ela, olhando para o que ele havia encontrado. Uma parte da parede, de pedra áspera e cinzenta como o resto do túnel, tinha ficado branca como osso com listras pretas. Isso não era estranho por si só, certamente uma montanha poderia ter mais de um tipo de rocha. Mas a parte branca parecia estranhamente úmida considerando quão seco todo o resto estava. O ar sob a montanha era raso, seco e quente, como um antigo túmulo no deserto. Então por que esse pedaço de pedra estava quase brilhando sob a luz pálida? E parece úmido, então provavelmente está pegajoso. Com a sua sorte, você quase pressionou a mão em ácido ou algo assim. Não, acho que não. Não está derretendo a rocha nem nada, está? Crescendo? Shirou disse, seu tom confuso. Acho que é algum tipo de planta. Mas cheira. Como sangue humano, Ryder sussurrou. Não é um cheiro forte. Estou impressionado que você tenha notado. Eu quero saber como você percebeu? Rin perguntou secamente. Experiência, disse Ryder sem nenhum sinal de emoção. Então, um fungo no sangue. Isso é ótimo. Estou muito feliz que Sakura esteja fazendo jardinagem, disse Rin. Deveríamos. Rin, Shirou disse, apontando para a parede e traçando o dedo ao longo dela, deixando seus olhos seguirem. Eles se alargaram. Eles estavam na borda externa do crescimento. E quanto mais avançavam no túnel, mais espesso ele ficava. Algumas dezenas de metros adiante cobriu toda a parede, o cheiro ficando tão forte que Rin pôde detectá-lo, como pó de cobre e frutas podres. Não apenas sangue, mas decadência. Assassino, disse Shirou suavemente, era como uma espécie de fantoche vivo. Eles costuraram cadáveres de servos e os animaram. Necromancia. E um tipo que não reconheço. Mas qual é o sentido? Não parece estar fazendo nada. Eu sentiria se estivesse tentando levar nossas almas ou algo assim, e se for venenoso, não é fazendo um trabalho muito bom. Algum tipo de sistema de alerta precoce? Bem, eles estão brincando, porque nos apresentamos abrindo um buraco na montanha. É o meu jardim. Bem-vindos, amigos. Uma sombra se moveu mais abaixo no túnel, tão perfeitamente mesclada com a escuridão que era como se um pedaço do ar da caverna tivesse se solidificado e se movido. Algo que poderia ter sido um braço se fosse mais curto e dobrado em uma direção diferente se moveu, e uma caveira branca brilhou para eles. Hassan não era um guerreiro, mas ele sabia como causar uma boa impressão, disse Assassino, e então ficou totalmente visível. As luzes no túnel não tinham ficado mais brilhantes. Era mais como se ele tivesse ficado mais escuro, tão preto que agora se destacava claramente na escuridão. Agora então, eu sou o guardião da Câmara do Graal. Eu sei a resposta, mas suponho que devo perguntar pelo bem das aparências. Você vem ao meu mestre em paz?
Ou vejo um bando de bandidos diante de mim? Algo na maneira como ele falou, a zombaria sutil sob uma voz tão seca quanto uma sepultura aberta, causou um arrepio na espinha de Rim. Depende. Ela está disposta a nos dar o pirralho e sair para tomar sol? Viver aqui não pode ser saudável para ela, e ela sabe que eu me preocupo. Assassino riu, e então o único som foi o de metal sendo retirado de uma bainha. A lâmina brilhava no azul claro, uma obra de arte perfeita em contraste com a coisa atrofiada que segurava. Eles? Não era uma lâmina, eram duas lâminas, uma longa katana na mão maior e com garras, um kodashi brilhando branco prateado na outra, nem tão longa quanto a arma que o assassino empunhava na mansão. E as lâminas não eram as mesmas, mas havia algo na maneira como ele se posicionava, no ângulo em que a segurava. Não, ela não faria isso. Ela não. Rim pensou, seu sangue gelando. Emiya criou as espadas, Kanshou e Bakui aparecendo em suas mãos como se tivessem chegado ao seu archer, seu verdadeiro archer, tantas vezes. A expressão em seu rosto era dura, mas a raiva em seus olhos consumia tudo. Ele também percebeu. Como ele não poderia? Emiya, com as espadas de archer em suas mãos e a habilidade de archer percorrendo seus membros, instintivamente assumiu a mesma postura que assassino estava agora. Atrás da caveira branca, um par de olhos se abriu, brilhando em ouro, e a satisfação neles era quase palpável. Você tem as lâminas dele. Eu me pergunto, seu sangue e carne serão tão nutritivos quanto os dele quando eu devorar seu cadáver? Shirou atacou, baixo e rápido, suas armas cruzadas na frente dele para permitir que ambos fossem levados para casa em um único golpe cruzado. Rin estava atrás dele, uma pedra preciosa em sua mão explodindo de repente em uma luz tão brilhante que era como se o sol tivesse caído nos túneis com eles. Apesar disso, Ryder ainda era uma sombra enquanto deslizava pelo teto mais rápido do que os dois juntos, uma cobra impressionante em movimento. Assassino riu, e as paredes da caverna explodiram ao seu redor. O cheiro de sangue e podridão que permeava as cavernas cresceu instantaneamente de meramente desagradável para tão denso que Rin mal conseguia respirar. Gilgame teve que admitir que tinha um gosto exemplar para mulheres. Este era um tesouro absoluto se você a julgasse apenas pelo quão terrivelmente boa ela era em assassinatos. Ele começou com a tática usual. Ele tinha uma coleção de milhares de armas e, portanto, uma dúzia de espadas disparadas dificilmente seria uma imposição. Eram tesouros magníficos, cada um deles, armas que poderiam matar um exército. Ele sabia disso porque os havia usado para fazer exatamente isso. Ela os derrubou com um golpe. A lâmina em suas mãos não era uma espada. Uma espada, por mais maravilhosamente forjada que fosse, era feita de metal batido. Ela segurava a escuridão líquida, um enorme porrete de força pura e brutal que se estendia da lâmina física para fazer parecer que ela estava segurando um pedaço da noite arrancado do céu negro. Nem foi preciso tocar em seus tesouros para quebrá-los. O chão tremeu embaixo de onde ela o balançou, e as flechas que ele disparou foram esmagadas como se não fossem mais do que facas de estanho, em vez de fantasmas nobres. Ele disse, observando quando ela deu um passo que quebrou a pedra sob suas botas, suas armas mal tendo retardado seu ataque. Ele enfiou a mão no cofre, agarrou um pedaço de pano que era tão insubstancial quanto a névoa no ar noturno e desapareceu. Isso não vai te ajudar, disse Cyber, quase gentilmente. Seus lábios formavam um sorriso sanguinário, mas seus olhos estavam frios e concentrados enquanto ela girava sobre os calcanhares, atacando por puro instinto. A lâmina de luz negra deixou um rastro no ar enquanto cortava, rasgando o espaço vazio, e então, através do espaço que não estava vazio quando eles cortaram a mortalha ao meio, destruindo a magia antiga por trás dela sem esforço visível. Contudo, isso não impressionou Gilgame porque ele era inteligente, muito mais rápido do que parecia e, acima de tudo, muito sortudo. Injustamente, para ser franco. E então, quando ele percebeu que ela havia conseguido identificar seu caminho de retirada através de nada mais do que instintos de combate e um desejo de matá-lo, ele largou a mortalha e mergulhou em busca de abrigo com uma agilidade que teria sido impressionante em um acrobata treinado. Ele rolou, ficou de pé e girou sobre os calcanhares com a graça de um dançarino para arremessar o par de adagas que havia empalmado no mesmo momento em que agarrou a mortalha. Sim, jogue. Isso era outra coisa que você não notaria olhando para ele. Ele era mais forte do que quaisquer 10 humanos juntos. Ele não precisava de um portal mágico, nem mesmo de um arco, para ser um archer de verdade. Ele só precisava de algo para usar como míssil, e não faltavam aqueles disponíveis. Esses eram tesouros menores, mais notáveis por sua beleza do que por seu potencial de matar, e certamente não derrotariam Cyber. Mas isso pouco importava. As adagas foram lançadas com velocidade e precisão que deixariam o assassino com ciúmes, e visavam dois alvos mutuamente exclusivos, o pescoço e o joelho esquerdo. Cyber certamente poderia bloquear os dois. Ele não tinha ilusões quanto à velocidade dela ou à capacidade de repelir projéteis. Mas se ela tentasse fazer isso com aquela enorme espada revestida de energia, a partir desta distância, ela cortaria a própria cabeça. A luz negra desapareceu e ela liberou uma explosão de mana em todos os seus músculos, movendo-se tão rapidamente que a lâmina puramente metálica, muito menor, parecia estar em dois lugares ao mesmo tempo enquanto girava para interceptar as duas facas ao mesmo tempo. E então Gilgame fez algo que ele sabia ser estúpido, mas ela nunca imaginaria que isso aconteceria, e isso seria muito divertido. Chris Setancober era uma arma boba, era poderosa e perigosa, uma arma que poderia perfurar qualquer armadura e conceder habilidade aos não qualificados, mas também era amaldiçoada. Aqueles que a exerceram foram vítimas da ambição e da impaciência, tomando decisões tolas por orgulho teimoso. Nunca teve qualquer efeito real em Gilgame.
Ele escolheu acreditar que isso se devia ao seu poder natural e à resistência à magia que seus muitos tesouros lhe concediam. E qualquer um que sugerisse isso era porque ele já era teimoso, tolo e impaciente, não estaria sugerindo 2 vezes. E certamente Cyber não parecia pensar que a decisão que tinha tomado era tola ou impaciente, porque ele enfiou a adaga amaldiçoada em seu estômago com um sorriso louco, a arma guiando sua mão com graça e habilidade que ele nunca havia conquistado. Eu realmente tenho problemas com você algum dia? Ele perguntou, girando a arma, mana negra brilhando ao redor da lâmina encantada. Eu claramente não estava errado. Eu cresci e me tornei um idiota. Ela olhou para ele em estado de choque e dor, e sorriu, agarrando seu braço e puxando a adaga mais fundo. O sangue jorrou sob a armadura e ela disse, você tem. E depois de ver isso, eu sei que você começou como um também. O braço livre dela, segurando a espada, ficou embaçado quando balançou na direção da cabeça dele. Rinto-se poeira e algo que ela realmente esperava não ser orgânico, empurrando uma pedra pesada de suas costas e pegando a mão de Mia enquanto ele a colocava de pé. O inferno foi e então ela parou porque havia algumas coisas que ela simplesmente não estava preparada para ver. As paredes e o teto do túnel foram destruídos, deixando-os em uma única e grande caverna. Ele não havia desmoronado porque algo o estava segurando, e algo era a única maneira que ela conseguia pensar para descrevê-lo. Uma camada espessa e pulsante daquela carne branca com listras pretas, cobrindo o teto e as paredes, crescendo na rocha, interligando-se por toda a enorme clareira da caverna como sistema radicular de alguma planta colossal. Tão perto da fonte tudo brilhava fracamente também, iluminando a escuridão e deixando Rin ver mais claramente onde tudo se originou. Rin desejou que não fosse. Caster ficou pendurado ali, sobre o único túnel sobrevivente nas profundezas da montanha. Ou pelo menos era algo que uma vez foi Caster. O rosto e os traços delicados ainda eram reconhecíveis, mas estavam distorcidos, quebrados. Suas veias eram negras e pulsavam visivelmente sob a pele que havia ficado ainda mais pálida do que quando o servo estava vivo. Seus braços e pernas haviam desaparecido, os membros terminando não em tocos, mas em teias de gavinhas carnudas que se fundiam. Seus olhos estavam fechados. Não fechados, Rin notou com um estremecimento. Eles simplesmente desapareceram. A carne cresceu sobre eles e o selou permanentemente. Assassino ficou sob a massa pulsante de carne em forma humana e disse, eu sou o porteiro. Ela é o portão. Meu mestre colocou muito trabalho nela, então espero que você goste do esforço. Aquele é o Caster? Shiro perguntou, horror colorindo sua expressão. Sakura. Ela fez bom uso de um pedaço de carne morta. Este é o resultado da combinação exemplar da biomagia Makiri de meu mestre com a fabricação de varinhas de Caster, animada pelo poder do Graal. Você achará que é uma construção fascinante, Assassino disse, seu tom quente e alegre em contraste com a voz ressecada pronunciando as palavras, embora apenas brevemente. Não toque em nada, Emiya. Fique longe das paredes, Rin murmurou, ficando de costas para ele. Deixe Ryder lidar com o assassino. Nós nos concentramos em permanecer vivos apesar do que quer que essa coisa comece a fazer. Está me ouvindo, cavaleiro? Ryder respondeu da maneira mais lógica. A ponta de sua corrente saiu das sombras e atingiu o rosto de Assassino. O servo negro ergueu sua lâmina menor, afastando a arma, faíscas brilhando na escuridão quando o metal atingiu o metal, e Ryder seguiu sua arma, seu pé batendo em seu braço levantado enquanto ela girava a corrente em torno de si para acertá-lo novamente. Outro ângulo, e a abominação que revestia as paredes da sala gritou, e o brilho que exalava ficou tão brilhante que Rin quase ficou cega. Makiri Magecraft, a ligação de feitiços à carne. Feitiços do lançador, magia da era dos deuses, inscrita na carne cultivada a partir de cadáveres de servos e na essência do Graal. Ó Deus, Emiya, precisamos sair daqui. Ela gritou, agarrando a mão dele antes que ele pudesse fazer algo estúpido como tentar atacar, e puxando-o em direção à saída da caverna. Ryder estava lutando contra Assassino, ele não seria capaz de simplesmente ignorá-la. Eles tiveram uma corrida clara, mas nós não vamos conseguir. O túnel estava a apenas 100 metros de distância. Com mana nas pernas ela poderia limpar isso em 5 segundos, mas ela não tinha 5 segundos. A luz se reuniu em esferas de fogo colorido, tão brilhantes e vibrantes com tanto poder que Rin poderia ter declarado com precisão onde cada uma estava com os olhos fechados. Se ela usasse todas as joias de seu arsenal, ela poderia ter conseguido compensar 6 ou 7 dessas explosões. Eram 20. Emiya, pular. Ele gritou, passando um braço em volta da cintura dela e saltando. As coisas estavam indo rápido demais para ela dizer que isso era estúpido, a menos que ele estivesse planejando limpar metade da caverna de uma só vez. Quer dizer, eu sei por experiência própria que ele nem é um saltador muito bom. E por que ele está brilhando? Ele havia se torcido no ar com a mão estendida e gritou, Ruaias. No momento em que as primeiras rajadas atingiram o espaço onde acabavam de estar, os raios explodiram em ondas crescentes de luz ardente que atingiram o escudo que queimava diante da palma de Shiro. E de repente, Rin descobriu que os dois estavam se movendo muito mais rápido. Eles estão se aproximando, disse Ilha, e tentou não parecer sadicamente satisfeito com isso porque ela era uma dama. Houve um tempo em que ela teria zombado de Sakura descaradamente, mas ela cresceu muito nas últimas 2 semanas. Eles vão vencer você, você sabe. Você vai perder e seu plano é uma loucura. Ela não tinha crescido tanto. Ilha, Sakura disse, irritantemente não enfurecida. Eu sei que você não concorda comigo, mas não há necessidade de ser criança por causa disso. Você deveria ser mais velho do que eu. Eu sou mais velho. Também sou mesquinho. Isso é permitido porque não sou uma boneca, e posso escolher ter algumas falhas se quiser. Além disso, você me sequestrou e Você está criando demônios e monstros de carne e acabar com o mundo, disse Ilha. Quando falei com você sobre livre-arbítrio, presumi que você iria lutar contra seu avô, e não acabar com o mundo. Conserte o mundo. Não, fim.
Todas as pessoas estarão mortas e parte de algum monstro, e nada disso funcionará como você pensa. Ilha rosnou. E é claro que você tinha que fazer isso agora. Você tinha que esperar até que as coisas realmente começassem a dar certo pela primeira vez desde que seus pais deixaram você? Sakura perguntou. Seu tom era muito gentil. Não. Desde aquele dia de inverno, eles deixaram você para trás naquele castelo. E eles vieram para o Japão sem você para travar uma guerra que não significava nada, disse Sakura. Ela parecia muito arrependida, e Ilha nunca odiou ninguém mais do que a odiava naquele momento, com pena nos olhos. E eles nunca voltaram para casa, não é? E por muito tempo você pensou que era tudo culpa do seu pai. Depois talvez você tenha pensado que era da sua mãe. Mas a verdade, o cerne da questão, é que isso não é um problema. Mundo que cuida de crianças, Ilha, você teve uma situação pior do que muitos, mas melhor do que eu gostaria de considerar. Você percebe como isso é triste, Ilha? Perguntado. Como você pode não desprezar um mundo como esse? Como você pode olhar para sua vida e não estar disposto a fazer nada para poupar outra garotinha de algo assim? Calha a boca. Calha a boca. Calha a boca, disse Ilha, mas ela não conseguiu colocar nenhum veneno nisso. Provavelmente porque todo o veneno estava em seu coração, queimando com um ódio frio. Ela nem tinha certeza de quem era o alvo. Sakura que simplesmente não parava, nem se preocupava em ser sádica. Angra Mainil, que estava sussurrando tão claramente em seu ouvido que Sakura talvez nem percebesse mais quais de seus pensamentos eram seus. Os Maquiris por transformar Sakura nessa coisa, os Ensbernes por fazer de Ilha o que ela era, mamãe e papai por nunca mais voltarem para casa. E então, a caverna se iluminou, um som como 1 milhão de trovões ressoando ao mesmo tempo ressoou através dela, e uma parede explodiu para dentro. O que Ilha tinha que admitir, era uma ótima maneira de fazer com que alguém parasse de notar seus problemas pessoais. Ilha quase mergulhou para se proteger por puro reflexo, e até Sakura parecia mais genuinamente chocada do que Ilha jamais a tinha visto, mesmo antes de ficar louca. Kotomini poderia muito bem ter sido esculpido em pedra por toda a reação que demonstrou. Shirou e Rin atravessaram a fumaça e os escombros. Ele tinha um par de espadas, as lâminas que Archer usava com tanta frequência em suas mãos, e o baú que Sela trouxera amarrado em suas costas. Rin segurava 3 joias brilhantes entre os dedos de uma mão e no outro braço, o brasão de Tosaka brilhava com uma luz azul marinho. Ambos estavam ensanguentados, queimados e machucados, e seus rostos pareciam exatamente com o tipo de pessoa de quem você gostaria de fugir se os encontrasse em um beco escuro. Até porque o beco não estaria mais tão escuro quando eles começassem a brilhar nele. Ei, pessoal! Acabei de escorregar por um corredor de pedra áspero, aproveitando a onda de choque de uma explosão. Estou chateado, disse Rin. Ryder caiu do teto, esperando vagamente que Rin ainda estivesse vivo. Se não estivesse, ela realmente falhou em seu último selo de comando. Infelizmente, a prioridade para proteger Rin, no momento não era impedi-la de voar por um túnel envolto em um escudo mágico. Era ter certeza absoluta de que nada nesta sala seguiria para fora dela. A coisa que uma vez foi Caster gritou novamente, a magia começando a se reunir em flores tóxicas de escuridão que pontilhavam a parede de carne, e Ryder aproveitou a oportunidade para se mover. Não foi tão rápido quanto o real, apenas um animal estúpido atacando loucamente, e isso significava que ela teve um momento enquanto reunia magia. Ryder poderia fazer muita coisa acontecer em um momento. Ela se moveu tão rápido que um olho mortal teria visto pouco além de um brilho violeta no ar antes de morrerem. Os olhos do assassino não eram mortais. A coisa esfarrapada e esquelética, meio envolta nos pedaços ensanguentados de um kimono, movia-se com a graça de um dançarino e a velocidade de um escorpião impressionante. Ele girou em um eixo, ambas as lâminas cortando em alturas alternadas, forçando Ryder a parar seu próprio ataque para encontrar suas espadas com sua própria arma, o grito de metal contra metal superando até mesmo os gritos da abominação que cobria as paredes. Mas tudo bem também porque a real necessidade. Você procura fechar a lacuna. Fazer a besta me matar com seus feitiços enquanto você dança? Assassino perguntou em tom de conversa, prendendo a corrente no chão com sua lâmina mais curta enquanto sua katana mais longa cortava seu estômago. Ryder não era um conversador por natureza. Ela respondeu lançando-se para frente sobre o balanço, um salto frontal que ginastas profissionais teriam matado para poder atuar, e chutando no rosto. Ele mergulhou para trás com o golpe, roubando a maior parte do impacto, mas teve que puxar a lâmina do chão para fazer isso, e ela fez a corrente girar imediatamente, uma ponta voando para frente em seu olho. Ele inclinou a cabeça um pouquinho, a lâmina saltando de sua máscara, e sorriu. Um bom plano. Não vai funcionar. Caster gritou novamente, um grito que teria quebrado o vidro, e o feitiço reunido disparou contra eles. Flores de fogo escuro atacaram, 100 balas individuais caindo como uma tempestade de granizo. Ryder saltou, mergulhando entre os tiros com uma graça que parecia impossível mesmo para quem via com os próprios olhos. Eles se viraram para segui-la, contornando o assassino. Ele nem sequer moveu um músculo, apenas ficou parado e assistiu com alegria aberta. Bastardo, ela parou para pensar, e então não houve tempo para pensar, houve apenas movimento. A classe dos cavaleiros podia resistir à magia, até certo ponto, mas simplesmente sentar e receber os feitiços de um caster era realmente uma loucura. Ela bateu em uma parede e subiu correndo, a camada carnuda exudando e cor preto onde ela pisou, os feitiços da própria criatura atingindo-a enquanto a procuravam. Um choque de dor percorreu sua espinha quando um atingiu seu ombro, outro sua coxa, mas ela ignorou a dor e continuou a fugir, deixando um rastro de destruição atrás dela. Uma mão, invisível graças à sua velocidade, moveu-se até seu rosto. Ela alcançou o ápice, o topo do teto, e disparou como uma bala entre as chamas negras restantes, continuando a ignorar a dor enquanto outra atingia o alvo e queimava sua resistência mágica. Ela não se importava mais.
Mesmo que ela morresse agora, não importaria porque o assassino estava diante dela, e suas lâminas estavam liderando o caminho, e ele poderia bloqueá-lo se quisesse, mas ele iria morrer agora. Ele simplesmente não sabia disso. Duas lâminas se ergueram com precisão de laser, desviando seus espinhos. Ela teria apostado qualquer coisa que tal defesa seria impossível na velocidade com que atacava, mas isso pouco importava. Algo caiu no chão atrás dela, abandonado durante sua corrida louca. Sem a máscara, Ryder olhou nos olhos de assassino a menos de 10 centímetros de distância. Ele tentou erguer as armas, golpeando-lhe o pescoço e a cintura simultaneamente, enquanto a arma dela permanecia estendida, os espinhos cravados inofensivamente no chão, mas seus membros não obedeceram. Ao contrário de Ryder, a classe assassina não tinha resistência mágica digna de nota. Sob os invólucros pretos, sua carne negra já estava começando a ficar cinza como pedra. Levaria algum tempo para petrificar completamente, mas no momento ele estava lento, vulnerável. A carne de Ryder deslizou, seus olhos eram o olhar frio de uma serpente, e seu cabelo estalou ao seu redor por vontade própria. Um braço muito mais forte do que deveria ser em alguém aparentemente tão delicado bateu, atingindo o peito de assassino até o ombro. Ela odiava isso, para deixar a fera sair, deixar de ser Medusa e tornar-se nada além da Górgona. O monstro da lenda, a fera com olhos de pedra e atacando cobras como cabelo, uma coisa faminta por carne que devorava seus inimigos inteiros quando eles ousavam entrar em seu covil apodrecido. Mas quando seu braço irrompeu do outro lado das costas de assassino, com seu coração negro murcho e escorrendo em sua mão, ela não podia negar que tinha algumas vantagens. O servo-cadáver sorriu para ela, seus olhos mudando do dourado para buracos pretos e vazios. Seus dentes estavam cobertos de sangue negro e seus membros afrouxaram, deixando cair as lâminas no chão, mas ele não pareceu notar ou se importar. Isso é tão bom. Ela apertou o coração dele, esmagando a coisa meio formada, e empurrou-o do braço com desgosto. Ele nunca chegou ao chão. Gavinhas carnudas saíram das paredes, envolvendo-o e arrastando-o para dentro da coisa doente que era tudo que restava de Caster. Assassino riu, e riu, seu corpo se recusando a reconhecer sua própria morte enquanto era atraído para o corpo principal daquela coisa nojenta. O rosto e o torso do lançador se dividiram ao meio, revelando uma cama de gavinhas sombrias que revestiam um vazio negro que parecia desaparecer para sempre. Não tanto uma escuridão, mas a ausência absoluta de qualquer substância. Uma boca faminta e ávida que nunca seria preenchida. Atraiu o assassino, e antes de se aproximar dele, Ryder viu algo girar dentro dele. Uma coisa sem forma e vazia que de alguma forma foi registrada em sua mente, apesar de todos os sentidos físicos lhe dizerem que não havia nada ali. Ela olhou para o abismo e sentiu olhando para ela. Todos, ó males, de esse mundo. Coisa meio viva gritou novamente, desta vez um rugido que teria soado melhor para um leão do que qualquer coisa com rosto de mulher, mesmo que esse rosto estivesse agora dividido ao meio com um poço escuro e sem fundo no centro. E no rugido, ela ouviu palavras. A voz que as falava não era a de Caster. O que quer que estivesse falando nunca foi humano. Uma voz que soava como a de 1000 assassinos cantando em uníssono, loucos, famintos e cheios de agonia que queriam compartilhar com o mundo, disse, Moeda de Argon. Assassino estava morto, mas Ryder ainda podia ouvi-lo rindo enquanto a caverna começava a tremer. Sakura piscou. Havia uma porta, querida irmã. Sei que deixamos um pequeno tapete de boas-vindas para você. Os túneis eram confusos e seu tapete de boas-vindas tentou nos matar. Decidimos entrar, disse Rin. Sakura, você fica horrível de preto. Querei, você fica horrível vivo. Ilha, eles machucaram você? Shiro perguntou gentilmente, desenganchando a maleta em suas costas e colocando-a no chão para que pudesse se ajoelhar para olhar Ilha nos olhos. Por um momento, o mundo estava certo novamente, enquanto a voz dele derreteu até o último resquício de medo e autoaversão e cada emoção negativa em seu coração, exceto o ódio habitual que ela sentia por Rin. E então aquela alegria brilhante foi apagada pela lembrança do que estava no quarto com ela. Shiro, você tem que ir embora. Agora. Você também, Rin. Saia daqui agora. Ilha retrucou. Ela é pior do que eu pensava. Ela precisa de mim vivo, mas vocês dois estão. Calma, Ilha Asviel, Sakura disse calmamente. Eles são meus convidados de honra. Tudo vai ficar bem. Claro. Tenho certeza de que é por isso que você usou os cadáveres reanimados de heróis mortos para proteger sua porta contra nós, disse Rin. Não contra você. Nunca você. Eu amo vocês dois, Sakura protestou. Eu quero que você esteja aqui. Eu queria que você estivesse aqui no momento em que tudo se encaixasse. O assassino pode ter ficado um pouco zeloso demais, mas seu alvo sempre foi o querido Ryder. Por mais que me doa, o poder dela será necessário. Há muito o que fazer. Sakura, Shiro disse, seu tom baixo e ainda calmante. O que certamente era impressionante considerando que este não era o tipo de cena que a maioria das pessoas poderia se acalmar. Você não está fazendo nenhum sentido. Este lugar, aquela coisa lá atrás, isso fez algo com você. Você tem que vir conosco, podemos tentar encontrar uma maneira de ajudá-lo. Querei. Você pode ficar aqui se quiser, Rin disse docemente. A decoração combina com você. Uma caverna escura cheia de lodo. Sentirei sua falta quando o mundo for refeito, Rin, ele disse, seu tom quase caloroso. Sempre gostei de como você não aceitava ser atormentado. Pequenas crueldades costumam ser minha única alegria, exceto quando encontro tempo para me entregar a outras maiores. Em um mundo justo, suponho, isso significa que eu nunca teria nascido. Querei, Sakura o repreendeu. Senhora, tive o cuidado de especificar que isso ocorre apenas em um mundo verdadeiramente justo. Você deixou mais do que claro que este não é um mundo assim. Ah, eu sei, mas ainda não gosto que você se trate tão mal. Você é especial e único, e não é sua culpa você não se encaixar em um mundo tão frio e cruel. De uma peça de quebra-cabeça se o Criador não lhe der lugar na imagem final?
Sakura perguntou. Não vou tolerar que você se trate como um monstro. Sakura, acho que talvez não entendamos do que você está falando, disse Shirou. Seu tom era o jogo de palavras suave e gentil de alguém que secretamente parecia esperar estar sonhando. Nós pensamos, bem, pelo menos tivemos a impressão de que Kirei tinha feito algo com você. Sabemos que ele estava na mansão Matou. Ele fez algo com Gyugami, algo que permitiu que você o atacasse quando veio atrás de nós mais cedo. Fiquei realmente chocada por um deles ter sobrevivido. Ele é cheio de surpresas, disse Sakura, balançando a cabeça com ternura. Sakura, por favor. Esse tipo de conversa? Agindo como? Como se tudo isso fosse normal. Você está falando sobre matar pessoas como se fosse normal. Shirou disse. Esse não é você. Eu conheço você. Você não suporta ver mais ninguém ferido. Você fica depois da escola para limpar o dojo de tiro com arco para que ninguém mais precise fazer isso. Você me acorda todas as manhãs, mesmo quando eu não precisa disso, e você me faz ensiná-lo a cozinhar, como você pode agir como se não houvesse nada que valesse a pena salvar neste mundo? Sua vida. Para você? Não, foi tudo adorável, Shirou. Eu olho para você como um ponto brilhante em minha vida, e embora eu saiba que você nunca me amou, eu definitivamente amei você. Eu ainda amo, embora não da mesma maneira. Eu não posso me dar ao luxo de pensar que uma pessoa é mais importante do que todas as outras. Sakura disse, seu tom calmo e receptivo. Mas vale a pena salvar? Shirou, você já perguntou a Rin o que estava acontecendo comigo a cada 2 momentos? Ela te contou o que encontrou na mansão Makiri, Shirou? O que ela encontrou no meu quarto? No porão? Shirou se virou para Rin, seu olhar questionador, e seu rosto empalideceu visivelmente, mesmo enquanto ela cerrava a mandíbula. Ninguém está dizendo que você não sofreu. Mas nós consertamos o pior, não foi? Zouken se foi. Shinji se foi. O pior já passou, Sakura. Por favor, você precisa. O pior aconteceu anos atrás, Sakura rosnou, demonstrando raiva pela primeira vez que falaram com ela. O pior foi quando eu era uma garotinha, e meu pai e minha mãe me venderam. E a única pessoa que me disse que tudo ficaria bem morreu Rin. Ele morreu sozinho no escuro, e o avô alimentou os vermes com seu cadáver enquanto eu assisti. E as pessoas que eu mais amava no mundo nunca souberam de nada disso, Rin. Eles nunca perguntaram Rin, porque estavam tão envolvidos em sua própria dor que nem conseguiam pensar em se importar. Até importa, porque mesmo que eu tentasse contar a alguém tudo que isso causaria seria uma morte sozinha. Algo ao seu redor sibilou, sombras se enrolando como um poço de víboras. E é por isso que as coisas não vão ficar bem. Porque quando uma doença se espalha tão longe, a única coisa que você pode fazer é amputar. Curar dói, Rin. Mas acredite em mim, medidas extremas são o único caminho. Cada sombra na sala estava se movendo agora, mesmo aquelas que não estavam em volta da própria Sakura. Algo rosnou enquanto a escuridão do Graal borbulhava, lutando contra o orbe que o continha. Parado atrás dela, Kotomini sorriu com o sorriso de um monge em oração, mesmo quando o sangue começou a escorrer de suas orelhas e nariz. Sua pele empalideceu em 2 tons de agonia e seu rosto não aparecia. Algo estava comendo por dentro. E ele estava sorrindo. Emiya. Rin disse suavemente. Uma briga está por vir. Kirei é mais durão do que parece, mas... Sakura, eu não sei o que ela é. Se o pirralho te deu algum tipo de superpoder, agora seria a hora de tentar. Na verdade não sei. Ainda não tive tempo de experimentar, Shirou murmurou de volta. A projeção é mais fácil, mas... claro que você não sabe. Ilhas Viel, por favor, me diga que você tem um manual de instruções para o seu assustador. Ela se virou para a ilha. Seus olhos se arregalaram. Lentamente, todos na sala seguiram seu olhar, virando-se para a ilha, ou melhor, para onde Ilha estivera. Porque aparentemente enquanto Sakura explicava sua filosofia e todos estavam compreensivelmente focados, Ilha escolheu pegar o pacote que Shirou trouxe para ela e saiu da sala. Ela simplesmente saiu enquanto estávamos salvando ela? Rin retrucou. Eu a odeio tanto. Um borrão preto e azul tão rápido que Rin poderia ter confundido com um cervo, investiu entre Rin e Shirou nos túneis. Uma gota de sangue atingiu sua bochecha, movendo-se tão rapidamente que realmente doeu um pouco, e foi disso que ela precisou para colocá-la em movimento. Ela saiu correndo, seguindo Kirei o mais rápido que suas pernas podiam levá-la. Shirou e Sakura, agora sozinhos, exceto pela misteriosa luz preta e vermelha de Angra Mainyu, viraram-se um para o outro. Sabe, Shirou, houve um tempo em que ficar sozinha com você era tudo que eu sempre quis, disse ela. Mas agora temo que você esteja atrapalhando. Ilha é necessário. E você? Bem, você teria que se juntar ao nosso novo deus mais cedo ou mais tarde. Eu não vou deixar você machucá-la, Sakura. Eu não vou deixar você machucar ninguém. Nem mesmo você, disse Shirou, assumindo uma posição de combate, uma lâmina ligeiramente para frente, a outra retida perto de seu peito. Você não seria você mesmo se dissesse mais alguma coisa. Senpai, ela disse, com um sorriso caloroso e afetuoso. Eu sempre vou te amar. Ela apontou para ele, e as sombras ao seu redor se fundiram e explodiram, sem lanças apontadas para seu coração. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.